Capítulo 771 Fama. A magnífica cerimônia realizada em Phosphorescence Swamp foi um encontro muito bem sucedido e influente. Lei Lin não tinha feito muito em preparação e, em vez disso, deixou tudo para Ofa e os outros, no máximo apenas mostrando o rosto ao cumprimentar os convidados e aceitar presentes. Ele também mostrou suas habilidades de amanhecer. Todo esse processo significava que o tempo que Lei Lin tinha se mostrado era escasso, fazendo com que muitos magos de alto escalão rangessem os dentes em frustração. No entanto, Ofa e o resto eram muito experientes e fizeram com que a cerimônia fosse muito animada, e até realizaram vários leilões e reuniões de comércio privado, entre muitos outros. Tinha que ser dito que, devido à vastidão do continente central, era inconveniente para os magos de várias regiões fazerem conexões. Eles poderiam interagir e trocar serviços através desta cerimônia, o que foi definitivamente uma boa surpresa para eles. Mesmo séculos depois, ainda havia magos que ainda se lembravam constantemente dessa cerimônia. Naturalmente, os superiores de grandes organizações estavam focados em outra coisa. Enquanto Lei Lin não se mostrava com frequência, a força de nível 6 de Breaking Dawn que ele mostrava, as chamas da alma, não eram definitivamente falsas. Isso significava que a profecia que circulava há muito tempo sobre a linhagem monarca mais poderosa entre os feiticeiros havia sido realizada. Muitos magos tinham sentimentos complicados em relação à ascensão das organizações de bruxos, e havia muitos que estavam insatisfeitos. No entanto, antes que eles pudessem unir forças ou tramar algo, Lei Lin fez algo impensável. Sob os olhares fervorosos da plateia, Lei Lin solicitou uma batalha com os monarcas de amanhecer. Este não foi apenas um jogo 1 contra 1. Ele ia enfrentar todos os monarcas sozinho. Quando Lei Lin sugeriu isso pela primeira vez, praticamente todos pensaram que ele havia enlouquecido. Mesmo como um Warlock com o impulso de sua linhagem, como poderia um Warlock que tinha avançado recentemente ser um jogo para os muitos Breaking Dawn monarchs? Havia até mesmo muitos magos que acreditavam que os monarcas não aceitariam a proposta de Lei Lin e sentiam que isso era um insulto. No entanto, a maneira como as coisas progrediram os chocou. Por alguma razão, os magos amanhecer concordaram. Devido ao local e à força destrutiva, eles não escolheram ter a batalha no mundo principal, mas sim em uma fenda espacial. Isso impediu que muitos magos de baixa classificação olhassem para dentro, e o mínimo para entrar foi aumentado para o rank 4, Morningstar Magie. A batalha terminou rapidamente, e praticamente no momento em que os magos de nível 2 e 3 começaram a ficar ansiosos em sua espera, numerosos magos do alto escalão retornaram da fenda espacial. No entanto, todos pareciam extremamente pálidos, e alguns até começaram a murmurar sob a respiração, como se estivessem sob choque. Os poucos Lua Radiante e até monarcas tinham a mesma expressão, seguidos por Lei Lin, que parecia despreocupado. Os resultados foram óbvios. O choque que isso deu a todos os magos foi aterrorizante além do alívio. Lei Lin havia confrontado todos os monarcas e conseguido a vitória, em tão pouco tempo e com tanta facilidade. Inúmeros magos trocaram olhares, tendo a sensação de que em breve haveria uma mudança drástica no continente central. Depois disso, enquanto muitos magos da manhã não ousavam sequer dizer uma coisa, havia um bom número de pessoas que assistiram à batalha e tinham amigos íntimos ou familiares, com quem compartilhavam isso. Os detalhes da batalha gradualmente vazaram. Pelo que haviam dito, Lord Lei Lin demonstrara extraordinária força desde o começo. Se Estrela da Manhã, Lua Radiante ou até Amanhecer monarcas só poderiam tremer diante de suas ondulações de energia. No momento em que eles lutaram, os monarcas perderam de uma só vez e até receberam ferimentos de vários graus. Não. Talvez, antes mesmo de terem lutado, eles já haviam sido derrotados. Tal assunto inimaginável e ultrajante imediatamente causou muita suspeita, mas quando os rumores se espalharam, mas ninguém se opôs aos rumores, o continente central desceu em um silêncio mortal. A única mudança foi que, mesmo em discussões privadas, aqueles magos não se atreveram sequer a mencionar o nome de Lei Lin e substituíram-no pelo monstro da linhagem. A fama de Lei Lin, portanto, se espalhou em uma velocidade surpreendente, e a união Bloodlock-Warlock aproveitou isso, desenvolvendo-se em grande medida. Claro, isso é o que aconteceu no futuro. Ponto. Para Lei Lin, a cerimônia foi extremamente chata. Os preciosos presentes que as organizações lhe ofereceram para mostrar sua boa vontade não eram nada para ele. Para a batalha contra os monarcas,
Ele tinha apenas emitido menos de 1% da aura de seu corpo principal, mas estes monarcas não podiam sequer suportá-lo. Tudo isso fez com que o interesse de Lelin diminuísse. Depois do final apressado, surpreendentemente ele teve tempo suficiente para fazer o que quisesse. Dentro do palácio extravagante, Lelin estava agora fazendo café. Se foi a moagem dos grãos de café ou os procedimentos posteriores, tudo aconteceu sem problemas e havia uma certa beleza em suas ações. Havia até mesmo um charme e uma ordem únicos em tudo que permanecia na memória de alguém. Weirs parece estar bastante chocado. Melinda estava vestida com um casaco de pele de raposa, uma cauda de raposa em volta do pescoço enquanto ela avaliava Lelin com interesse. Aquele carinha. Lelin riu, e então balançou a cabeça. Agora, qualquer talento ou coisa parecida não era nada para ele. Melinda tomou um gole do café e colocou a xícara no chão, parecendo séria. Embora já superestimasse Lelin, a força aterrorizante que ele exibia ainda excedia suas expectativas. Até mesmo o que ele mostrou poderia muito bem ser a ponta do iceberg. Melinda endireitou as costas ligeiramente, parecendo sombria. Senhor Lelin, Você já tocou no reino das leis? Sim. Lelin assentiu, ouvindo a ingestão aguda de Melinda pouco depois. Como uma velha aberração que vivera por muito tempo, Melinda estava definitivamente ciente do terror das leis. Lelin definitivamente não era um daqueles que gostavam de se gabar, mas eram inexperientes e tacanhos. Em vez disso, ele provavelmente entrou em um reino mais profundo, o que resultou em uma mudança tão aterradora. Não é de admirar. Melinda forçou uma risada. Não é de admirar que foi fácil para você lidar com a gente. Lelin olhou para ela. Em sua opinião, Melinda também era uma pessoa habilidosa, com origens ainda mais misteriosas do que as outras monarcas, e parecia conhecer muitos segredos antigos. Ela não tinha gasto muito esforço desta vez também, e até mesmo quaisquer retrocessos ou ferimentos podem ser todos para mostrar. Bem, então, quais são seus planos para o futuro? Você vai unificar o continente central? Ela perguntou nervosamente. Ela já havia se decidido de qualquer maneira. Se Lelin tivesse um desejo, ela seria a primeira a mostrar sua sinceridade. O terror que eram as existências das leis era impossível de ser detido por magos de grau 6 como ela, que apenas fizeram um ligeiro progresso na lei das chamas. Com a sua vontade, todo o continente central só podia tremer de medo e obedecer. Melinda tinha certeza disso. Não, eu nunca considerei isso. Lelin olhou pela primeira vez para Melinda, e só quando começou a se contorcer de desconforto que ele riu em resposta. Eu não tenho interesse no continente central. Assim como você viu, o clã Ouroboros está se movendo para a costa sul. Apenas um ramo do clã será deixado como um link para o continente central. Depois de ouvir a garantia de Lelin, Melinda deu um suspiro de alívio por dentro. Ela sabia que não havia necessidade de enganá-la. Então eu agradeço em nome dos magos do continente central. Obrigado por isentá-los do destino de um banho de sangue. Melinda falou e se curvou para Lelin solenemente, e Lelin aceitou tudo isso apático. Ah, eu também preparei um pequeno presente para você. Espero que você goste. Belinda sorriu como uma raposa e bateu palmas. Lord Lelin. Uma magus vestida de preto saiu do canto, ajoelhando-se no chão. É Tanasa. Lelin assentiu. Ele já não prestou atenção a um nível 3 como ela. Depois que ela aceitou o presente dele, ela andou no caminho da vingança. Essa garota confiava no poder que você lhe dava e já havia se vingado de Harper. De alguma forma, ela conseguiu ofender misteriosamente algumas organizações e ficou presa no meu território. Melinda riu. Claro, eu já ajudei a cuidar desses pequenos problemas. Respondeu Lelin. Tanasa, você está na hora certa. Estamos planejando nos mudar. Procure Mistress Freya. Ela vai resolver você em... Surpreendentemente, Lelin não sentiu nada enquanto observava a Tanasa sair de forma respeitosa. Com apenas um pensamento, havia um grande número de rank 4, 5 ou até mesmo 6 que apressadamente vinham para fazer recados para ele. Este subalterno de grau 3 agora não era suficiente. Claro, ela era uma das pessoas dele, e ele naturalmente lhe daria uma saída. Obrigado pelo assunto com Tanasa. Estou bastante interessado na técnica de separação da alma que você mencionou antes, e tive alguns outros pensamentos a respeito. Espero discutir com você. Depois de conversar por mais algum tempo,
Lei mudou a conversa para assuntos mais apropriados. Essa era a verdadeira razão pela qual ele estava se encontrando com Melinda. Métodos para dividir a alma em dois. Se meu senhor estiver interessado em uma técnica tão perigosa, apresentarei naturalmente tudo o que sei. Enquanto Melinda estava atônita, ela ainda concordava facilmente. Capítulo 772. Experimento de divisão de almas. Experiência de divisão de almas, BIP. Banco de dados em métodos de divisão de alma concluídos. Renomeada como técnica de divisão de Tuezou. Assistindo Melinda sair depois de lhe dar o que ele queria, Lei ouviu a resposta do Shipai e tocou seu queixo. Ele havia se aproveitado de Melinda e obtido suas técnicas de divisão de alma. Desta vez, com uma discussão aprofundada para preencher as lacunas, ele havia feito muito progresso. Essa técnica foi extremamente importante para Lei, a ponto de afetar sua maneira de crescer no futuro. Tendo tomado conta da questão da técnica, Lei estava de ótimo humor e cuidou dos danos ocultos à alma de Melinda, em grande parte por sua gratidão. Os procedimentos para dividir a Tuezou foram completamente deduzidos. Tem uma taxa de sucesso muito alta, então o próximo passo é como controlar a outra metade da Tuezou. Lei tocou o queixo, afundando em pensamentos profundos. Embora a técnica de separação de almas que Melinda tinha fornecido fosse muito viável, havia também um enorme problema: a incapacidade de controlar a Tuezou do clone. Até a própria chama flamejante monarca se arruinara com isso, e mais tarde foi destruída por Melinda, que mais tarde se formou e assumiu pela força. Lei não tinha o menor desejo de encontrar uma situação como uma alma atraindo portanto, teve que cortar essa questão pela raiz. Neste momento, Gilbert e o resto entraram, acompanhados por alfaiutos que tinham expressões complicadas em seus rostos. Sua Majestade, os preparativos para a arrumação e mudança do clã Ouroboros estão completos. Enquanto Lei demonstrou imensa força e os apoiou, o fato de que eles deixariam o continente central e se desenvolveriam na costa sul era algo com o qual se sentiam desconfortáveis. No entanto, a fama de Lei foi mais que suficiente para o Aloconion cuidar de si mesmo. Por isso, não poderia ser ajudado que eles tinham sentimentos complicados sobre isso. Tudo bem então, vamos nos mexer o mais rápido que pudermos. Lei estava muito calmo e até parecia aliviado. A razão pela qual ele tinha tido tempo para fazer algo tão sem sentido era por causa dos favores e dívidas que ele devia. Depois que tudo fosse feito, ele seria capaz de se concentrar inteiramente na busca pela eternidade. Ponto. Logo, outra bomba foi lançada no continente central. O mais poderoso monarca, o monarca do sangue que havia suprimido muitos outros monarcas sozinho, moveu o clã Ouroboros para longe do continente central, para um lugar desolado, que faltava em magos. Lei Farlier havia se mudado para a costa sul. Enquanto o Aloconion fez tudo o que podia para esconder esse fato no começo, nessa situação em que toda a organização estava se movendo, não podia ser realmente escondida. Os Bloodlocks da linha de sangue que estavam apenas se dando a conhecer podiam apenas uivar de pesar e temporariamente reinar em sua arrogância. Enquanto isso, com o desenvolvimento da União dos Bruxos, a segurança dos muitos Warlocks Bloodline não era um problema. Eles até expandiram seu alcance no continente central. No final, se desenvolveria na maior organização do continente central, que continuaria por muito tempo. Claro, isso não tinha nada a ver com Lei. Mesmo que ele descobrisse, ele não pensaria em nada disso. Depois de estabelecer o clã Ouroboros na costa sul e abrigar um comércio clandestino, Lei liberou completamente seu domínio sobre tudo. Além de acompanhar Freya e cuidar de Ciri, passava a maior parte do tempo nos laboratórios. A força do clã Ouroboros era mais que suficiente para suprimir a costa sul. Com o desenvolvimento adicional do comércio clandestino, eles voltaram aos trilhos e expandiram seu poder, rapidamente. Depois de passar por tudo isso, Lei finalmente pôde ficar à vontade. Ele voltou sua atenção para seus interesses. No subsolo profundo, em um laboratório com um local desconhecido. Comece o número de teste 2419. A voz de Lei soou, e o alerta robótico do Shipai mostrou, bip. Experiência inicial. Gravando dados, de trás de uma enorme parede de vidro, Lei observava agora os dois corpos que cultivara. Ambos possuíam as características únicas da raça subterrânea, e o que era mais chocante eram seus rostos ilusórios, que faziam parecer que eles usavam máscaras translúcidas.
Corrente elétrica constantemente subia através deles sob as ordens de Lelin, e nas costas das cobaias havia inúmeros tubos transparentes que se agitavam, despejando uma infinidade de fluidos, desconhecidos em cores diferentes dentro deles. Hugo. Keke. Os dois corpos experimentais exibiram comportamentos diferentes. Sua carne estava se contorcendo como se ratos minúsculos estivessem cavando sob sua pele, e tumores carnudos continuavam rolando e girando em seus corpos. Eles pareciam nojentos e aterrorizantes. O que atraiu mais atenção foram os rostos, onde aquela camada de uma máscara, de alma ilusória se tornou ainda mais deslumbrante, e suas expressões ficaram ainda mais complexas. Os alvos estão funcionando bem. Não há sinais de rejeição, o Aiship lealmente entoou, iniciando a tentativa de controlar remotamente os alvos. Fios de fios translúcidos caíram, presos à figura fantasma de uma aranha dourada de 6 patas no final. Os fios translúcidos se espalharam pela face de um corpo experimental, as muitas pernas sondando seu rosto e fazendo com que ele se contorcesse de dor intensa antes de passar para o próximo. Golu. Golu. Depois dos fios translúcidos conectados com outro corpo experimental, seu corpo de repente começou a se contorcer vigorosamente, começando a ressonância da alma. Número de corpo experimental 2 está em convulsão. As ondas da alma estão flutuando violentamente. Continuar. Ajuste a razão entre a segunda mistura de poções e a terceira essência de fortalecimento da vida, de modo que sejam 5 unidades a menos do que antes. Lelin parecia séria, iniciando o ajuste. As ondas do alvo estão agora tendendo para estabilidade. Eu consegui. Observando o interior do laboratório que ficou quieto, um olhar de antecipação apareceu em seus olhos. No entanto, sua expressão logo mudou. Junto com gritos e uma explosão intensa, os dois corpos experimentais se detonaram, enviando sangue e sujeira para as paredes de vidro. Alvos morreram. Almas foram extintas. A experiência falhou. A voz fria fez Lelin suspirar. Eu falhei novamente. É um problema com o Vitrispider? Talvez eu deva usar um adesivo melhor da próxima vez. Depois que seu experimento falhou, Lelin reajustou seu humor e começou a registrar os resultados de seus experimentos. HM. Imediatamente depois, com o levantar da sobrancelha, ele colocou a caneta nas mãos. Já faz 10 anos. Ele murmurou para si mesmo, de repente desaparecendo de um laboratório e chegando a outro espaço. Lord Gnaux, muito tempo sem ver. O acordo foi preparado. Lelin sorriu ao cumprimentar o Magus à sua frente, um ser de leis. Gnaux sorriu e acenou com a cabeça. Sim, Lord Lelin. Além disso, muitos de nossos camaradas estão extremamente empolgados depois de aprender sobre sua existência. Eles não conseguiram reprimir seu desejo de conhecê-lo. Então vamos. Só tenho profunda admiração por aqueles seres antigos e poderosos. Um brilho de inteligência brilhou nos olhos de Lelin, e os dois se transformaram em luz e desapareceram. Enquanto estava no caminho, Lelin transmitiu uma mensagem, além disso, Lord Gnaux, sobre o comércio com o mundo subterrâneo. Afinal, ele tinha que deixar o protetor dos primeiros níveis do mundo subterrâneo saber disso. Que não é um problema. Se você gosta, eu posso até presentear você no primeiro nível. Surpreendentemente, Gnaux não pareceu se importar. Para a existência de leis como essas, os benefícios do comércio que afetavam apenas o primeiro nível eram inúteis e tal coisa não os ofenderia de maneira alguma. Então estou aliviada. Além disso, usando essa oportunidade, Lelin começou a conversar novamente. Afinal de contas, como Gnaux era seu superior, ele possuía muito conhecimento que Lelin precisava atualmente. A discussão foi deliciosamente no caminho. Gnaux ficou bastante espantado com o quão multitalentoso e erudito ele era. Afinal, como uma existência de leis que avançaram recentemente, o conhecimento expansivo e profundo de Lelin superou em muito seus pares. Enquanto conversavam, eles continuaram indo cada vez mais fundo no mundo subterrâneo. Eles acabaram quebrando o 7º nível e entraram em um espaço escuro e desconhecido. Com base no que sei do meu mundo anterior, já deveríamos ter chegado ao núcleo. Isso, Lelin avaliou o que o rodeava. O vazio e a escuridão eram como as camadas desconhecidas dentro do universo, mantendo uma misteriosa vontade mundial dentro deles. Quanto mais perto ele chegava, mais Lelin podia sentir a existência da vontade mundial. Enquanto estava fraco e adormecido, apenas o poder natural que emitia o assustava.
Bem-vindo à região mais profunda do submundo, bem como onde residem os superiores do mundo dos magos. Ignox havia perdido completamente sua forma humana e se transformado em uma existência desconhecida. Leis. Lei fechou os olhos. Aqui, ele podia sentir claramente a existência de uma multidão de leis, e algumas eram até explicitamente evidentes. O ambiente aqui era muito melhor que a superfície do mundo dos magos. BIP. Traços de caminhos do espaço-tempo destruídos descobertos. Força de origem mundial está sendo dispersada, o Shipai solicitado neste momento. Este núcleo do mundo despedaçado ficou para trás na antiga guerra final. Lei agora sabia por que todas as existências de nível 8 ficaram aqui. Com as leis sendo expostas e o poder de origem do mundo que emana dele, a atração que detinha por todas essas existências era incomparável a qualquer outra coisa. Se fosse ele definitivamente ficaria aqui o tempo todo também. Capítulo 773 Caminho, bem-vindo, recém-chegado a camarada. Um raio de luz quente subia de repente da escuridão, e Lei parecia ver as chamas do centro da Terra. Este é o núcleo da Mãe, o mais forte entre nós. Ignox introduziu ao lado. Alguns outros conscientes poderosos desceram enquanto sua voz soava. Este é o Rei Soberano da Morte. Este é o Mestre do Abismo. Muitos deles têm 8, alguns que diziam existir apenas em lendas antigas ou mitos e alguns Lei ainda não tinham ouvido falar de começar a se mostrar. Olá a todos. Lei os cumprimentou. Um enorme fantasma Targaryen apareceu atrás dele, e o poder de devorar se misturou ao redor dele. Que sujeito interessante. Ele realmente entende o poder de devorar. Esse caminho é muito difícil. Você ainda se lembra daquele bule borbulhante há 320 mil anos atrás? Ele parecia ter andado no mesmo caminho, então. Você é um descendente da Sodoager e ainda rompeu suas algemas. Parabéns. Muitas existências começaram a discutir entre si ou expressaram sua boa vontade. Apenas as transmissões de suas mentes eram o suficiente para aqueles amanhecer de antes explodirem e morrerem. Silêncio. Com a voz do núcleo mãe, os muitos conscientes se acalmaram. Primeiramente, damos as boas-vindas a Lei Falier, nossa mais nova camarada. Era evidente que o núcleo mãe era o mais poderoso aqui, e muitas das existências da Leia deixaram assumir a liderança. O acordo foi preparado. Você pode dar uma olhada. Um painel comum de terra voou para fora do núcleo e pousou na frente de Lei, um acordo escrito usando as palavras das leis. Lei deu uma olhada. As condições eram amplas, afirmando que, como membro do Magus World, ele tinha que tomar a iniciativa de salvaguardar o mundo dos magos e impedir que os invasores invadissem. Em troca, ele seria capaz de compreender alguns anos do poder das leis a cada século, e até mesmo ter a chance de absorver parte da força de origem mundial. Há um limite para a força de origem do mundo. Mesmo a existência de leis não pode absorvê-lo do mundo sem quaisquer limites, ou então tudo seria arruinado. Mesmo que seja nós, não podemos extrair o poder do mundo sem reservas. Tem que haver um limite. O núcleo mãe explicou a Lei. Está tudo bem por mim. Lei naturalmente sabia o raciocínio por trás disso. Ele assentiu, e um selo preto de Targaryen apareceu no final da placa do solo. A placa do solo desmoronou em um instante, e pareceu chamar a atenção da vontade mundial, enviando fios de força misteriosa entrando. Com a grande vontade do Mago Mundo como testemunha, eu anuncio a assinatura do contrato. A voz do núcleo mãe era sombria, e o resto das outras existências rugiam e gritavam. Bem-vindo, garoto. Desde a antiga batalha, não temos sangue novo há muito tempo. Era óbvio que depois de assinar o acordo, esses caras agora o tratavam como um deles. Depois de conversar com eles, Lei primeiro compreendeu algumas das leis mundiais que o núcleo mãe tinha exibido, e também absorveu uma porção da força de origem antes de deixar a área guiada por Ignox. Por favor, tenha certeza, meu amigo. Assim que estavam saindo, Ignox parecia amigável e gentil. Eu vou encontrar uma maneira de você resolver a questão de controlar um Truizol Split. Obrigado 1 tonelada, vou deixar para você. Lei assentiu, com gratidão. Esse tipo de técnica de alma de alto nível exigiria muito tempo, mesmo com pesquisa e ajuda do Shipai. Sua única outra opção era empregar a ajuda de outras existências de leis. Na verdade, os clones regulares já devem ser suficientes para nós. Por que você está tentando fazer algo tão perigoso quanto dividir sua trilha ou
Ignox mordeu o lábio e começou a aconselhá-lo. Eu sei. Os clones são muito úteis, mas a conexão com o corpo do host não pode ser interrompida. Há também um grande problema, respondeu Lei Lin. Lei Lin poderia naturalmente fazer clones como do Triaze e Unifier ou Sfitbi agora. Talvez esses não pudessem ser chamados de clones, apenas uma projeção de sua força. E como uma existência de leis, Lei Lin sabia muito claramente a fraqueza de tais projeções. Uma vez que a conexão é quebrada, a projeção é inútil e não pode ser controlada novamente. Tudo bem. Eu vou cuidar disso. Com a biblioteca da sabedoria passada à família através das gerações, acredito que eu deveria obter um resultado nos próximos 3 séculos. Ignox olhou para Lei Lin significativamente, seu olhar astuto quase perfurando a mente de Lei Lin e vendo seus planos. Bem, então, eu vou sair, meu senhor. Lei Lin curvou-se ligeiramente, transformando-se em uma faixa de luz negra e desaparecendo. Deixou Ignox de pé no lugar, olhando em profundo pensamento. Truques de separação? Talvez até o núcleo mãe não ouse tentar algo assim. Interessante, Ignox murmurou para si mesmo, um misterioso sorriso se curvando em seus lábios. Ele se transformou em um feixe de névoa e, como se tivesse se fundido com o mundo, desapareceu completamente. A velocidade de uma existência de leis era inimaginável. Com um pouco de tempo, Lei Lin estava de volta ao laboratório. Metade reclinado em seu sofá, ele interrompeu sua pesquisa, esfregando as têmporas. Aí chip, mostre-me as minhas estatísticas atuais, Lei Lin Falier, rank 6 Warlock. Linhagem, Targaryen, rank 6. Força, 173.21. Agilidade, 126.07. Vitalidade, 255.37. Força espiritual, 450.12. Estado da alma, Peak Breaking Down. Compreensão das leis, devorando, 99%. O Aiship lealmente entoou. Isso resultou em uma expressão de satisfação nos olhos de Lei Lin. Só de absorver um pouco da força de origem mundial permitiu que minha vitalidade crescesse tanto. O avanço de uma unidade completa era extremamente problemático no nível da existência de leis. Toda a energia que Lei Lin devorara de seus massacres não podia aumentar sua vitalidade em tal grau, mas todas as suas estatísticas haviam crescido. Força de origem mundial é realmente o melhor suplemento para a existência de leis. Lei Lin acariciou seu queixo. Ele pensou de volta no mundo dos magos antes da antiga guerra. Inúmeros altos escalões do mundo dos magos estavam entusiasmados com a invasão de outros mundos e a tomada de suas origens no mundo. Este fato provavelmente teve algo a ver com essas ações. É uma pena. Para mim, como sou agora, a força de origem mundial regular tem pouco efeito para mim. Apenas mundos enormes como o mundo do purgatório ou aqueles de escalões mais altos seriam úteis para mim. Os olhos de Lei Lin estavam vidrados. Ele conhecia alguns mundos poderosos como o purgatório, o mais poderoso mago do mundo, o mundo dos deuses, o sonho, o mundo gelado, o mundo das sombras e alguns outros. Não é de admirar que esses antigos magos não tenham desistido de invadir o mundo dos deuses e isso resultou em uma tragédia. Com a única força de origem comparável ao Magus World para a existência de leis, este é um veneno mortal. Tendo assinado o acordo, ele era agora um deles. Eles podem não ter contado tudo a ele, mas ainda transmitiam muito conhecimento geral a Lei Lin. Entre isso estava o reino após o rank 7 e os caminhos para o poder. Com sua compreensão das leis e as simulações e análises da Aiship, Lei Lin pôde confirmar a verdade dessas informações. A classificação 6 para a classificação 7 é o refinamento das leis e o início de uma mudança qualitativa, bem como uma evolução. Lei Lin pensou na informação que obteve. Rank 6 Os magos solidificaram almas e já atingiram os limites de seus caminhos, o pico. A única coisa em que eles podem entrar são as leis. Depois de compreender completamente o poder das leis, um magus entrará no reino do rank 7, e haverá uma mudança qualitativa em todos os aspectos. Nos tempos primordiais, essas existências são adoradas como deuses ou totens. O caminho do rank 7 é entender completamente uma certa lei. A classificação 8 envolve compreender várias leis e encontrar o próprio caminho, usando um médium para fundir todas elas em si mesmo. Lei Lin imediatamente pensou na cobra viúva. A cobra viúva, por exemplo, definitivamente apreende mais de uma lei,
e o meio que ela usou para fundi-las deveria ser o poder das sombras, que é a origem do mundo das sombras. Com força de sombra como transportadora, fundindo completamente o poder de leis provavelmente permitiria que a Sunak Dowager subisse para o nível 8 e até começasse a olhar para o reino do rank 9. Por isso, ela tinha um enorme desejo de controlar completamente o mundo das sombras e nem se importava de causar uma guerra para aproveitá-lo. Isso foi compreensível. É claro que, para conhecimento de Lelin, seus esforços tinham sido em desgraça, e até a forçaram a correr com o rabo entre as pernas, trazendo toda a sua comunidade se escondendo no mundo do purgatório. No antigo mago do mundo, havia muitos que haviam fundido numerosas leis e encontrado seus próprios caminhos. Lelin estava até começando a pensar que o núcleo mãe havia sido uma dessas existências. E eles podiam sentir que o caminho para chegar ao nível 9 estava no mundo dos deuses. Com base nos pensamentos dessas existências, aprender as leis dos deuses e a força de origem de seu mundo, bem como a força de origem do mundo dos magos, e fundir os dois poderes seria o suficiente para eles passarem do limiar para o nível 9, alcançando a eternidade. Os olhos de Lelin mostraram sua admiração e medo. Que lógica maluca! Lunáticos não eram assustadores, mas lunáticos poderosos eram suficientes para destruir o mundo. O que aconteceu depois se transformou na antiga guerra final. Nem o Magus World nem o World of Gods receberam benefícios, e ambos sofreram derrotas devastadoras. Muitas existências de leis morreram, resultando na queda de ambos os lados, apenas capazes de lutar à porta da morte agora. Para aproveitar a força de origem de um mundo, é necessário eliminar as existências de leis do outro lado, que se referem aos deuses, e então destruir o mundo. Apenas o pensamento lhe deu calafrios. Capítulo 774 Segredos dos deuses lunáticos. Eles são todos lunáticos. Lelin estava com medo. Esses métodos insanos definitivamente resultaram em um contra-ataque frenético de todo o mundo dos deuses, que finalmente se transformou em um ódio entre os dois que não poderia ser resolvido. Talvez até o mundo do Magus World não concordaria com isso. Esses 8S enlouquecidos devem ter lutado até os limites e caído na antiga guerra final. Claro, havia uma possibilidade deles sobreviverem, se escondendo na escuridão e lambendo silenciosamente suas feridas, talvez até mesmo esperando pela próxima oportunidade para lutar novamente. Afinal, uma vez atingido o nível 7, sua força de vida e adaptabilidade seriam impulsionadas a um grau incrível. Coisas como a criação de dezenas de milhares de clones, o renascimento usando uma gota de sangue não era um problema para esses seres que haviam atingido os limites do poder. Talvez. De todas as existências que vi, pode haver algumas pessoas que ainda são ambiciosas e desejam invadir. Lelin acariciou seu queixo, seus lábios se curvaram em um sorriso, mas eu gosto disso. O avanço depois de alcançar o rank 7 é muito lento. Não pode ser comparado à velocidade da pilhagem para conseguir mais poder. O núcleo mantinha, mesmo dito a Lelin, uma importante informação que tinha a ver com os deuses do mundo dos deuses. Embora também fossem magos de nível 7 que haviam compreendido as regras, seus caminhos diferiam dos magos como esses, com os deles sendo chamados de caminho da fé. Reunindo as emoções e até mesmo dissipando a força da alma das formas de vida intelectual, elas seriam fundidas com suas próprias leis e, então queimariam com chamas divinas, começando assim a trilhar o caminho de um deus. Como cada mundo era diferente, seus sistemas de força diferiam. Alguns mundos nem sequer tinham isso. Isso era algo que Lelin já tinha uma profunda compreensão. Embora o caminho da fé fosse semelhante ao caminho das ofertas, era essencialmente diferente. Claro, Lelin não se concentrou nisso, mas em outra informação importante que a Mutercor havia divulgado. O poder das leis que os deuses possuíam era facilmente capturado pelos magos. Durante a antiga guerra, muitos magos mataram deuses e tomaram o poder das leis, avançado rapidamente. Além disso, havia rumores de que os deuses poderiam fazer o mesmo, mas tinham que pagar um preço alto. Poder para aproveitar as leis? Lelin riu. Ele sabia disso há muito tempo e até colocou isso em prática. Sim. O soberano rei da Gula, Beelzebu, era um deus do mundo dos deuses. Claro, era mais adequado chamá-la de demônio. De qualquer forma, parecia haver campos divididos em bons e maus, e os seres que mantinham a ordem eram chamados de deuses, enquanto os opostos eram chamados de demônios, diabos ou coisas semelhantes. Não importa como os nomes mudaram,
Era inegável que eles possuíam uma força imensa que outras formas de vida intelectual só poderiam adorá-los com medo. Como existências que tanto apreenderam leis, é impossível para mim tomar as leis de Gnux. Talvez eu ganhe essa habilidade uma vez que chegue ao nível 8, mas eu teria que pagar um preço enorme e me esforçar muito, e isso é mesmo depois de eu entender completamente a lei de devorar. Mas Beelzebub é diferente. No meu avanço anterior, o processo parecia muito fácil, mesmo com a ajuda do Purgatorium Orlodil e dos meus planos anteriores. Ele veio do mundo dos deuses, e o fato de que seu poder de leis era tão facilmente aproveitado era uma das razões pelas quais Lelin o atacava. Se não, Lelin poderia se concentrar apenas na Sunak do Ager, mas despir-se de suas leis seria uma tarefa impossível. Sem dúvida, teria dado origem a enormes variáveis que poderiam ter afetado seu avanço anterior. Baseado no que a Mãe Núcleo disse, as existências de leis no mundo dos deuses têm uma certa característica. Sua força vem da combinação de uma teocracia, fogo divino e o poder da fé. Se um método correto for encontrado, é muito mais fácil tomar o poder das leis deles em comparação com outros mundos. Esta é a razão pela qual muitos magos do antigo mago mundial concordaram em declarar guerra a eles. Seres poderosos poderiam então aproveitar a fonte de origem do mundo dos deuses, enquanto as outras existências de leis perseguiriam os deuses e obteriam todo tipo de leis, avançado rapidamente. Claro, havia outras variáveis. Lelin ponderou sobre isso. Se as coisas fossem simples assim, o mundo dos deuses teria sido destruído há muito tempo. Esses deuses podem tipicamente ser mais fracos quando lutam fora das paredes de cristal, mas se eles lutassem na terra do mundo dos deuses, eles ganhariam enormes aumentos e até superariam a força de magos da mesma categoria. Talvez, a partir dos domínios do semiplano que eles criam, esses impulsos possam atingir um reino inimaginável que lhes permitiria lutar contra os que estão acima de sua posição. As forças aliadas do mundo dos magos não estavam limitadas apenas ao mundo dos magos. Era uma época em que os antigos magos eram mais brilhantes e esplêndidos. Dos mundos que haviam conquistado, uma onda de poderosos magos chegou e se juntou à guerra. O resultado final, no entanto, foi que o mundo dos deuses foi capaz de resistir contra os muitos mundos poderosos. A luta terminou com ambos os lados derrotados e gravemente feridos. Tal resultado aterrorizante fez com que muitos magos se tornassem pálidos depois de ouvir sobre os deuses. É o sistema de força do mundo mais poderoso, afinal. O caminho da fé definitivamente tem seus méritos. Os olhos de Lelin brilharam. Quanto mais poderoso era um deus, mais aterrorizante era o caminho da fé, o que só serviu para aumentar sua curiosidade. Talvez as existências antigas não tenham entendido errado. Somente fundindo deuses e magos é que podemos alcançar uma força que supera a eternidade. Os olhos de Lelin ardiam com fervor por dentro. Existências antigas, eu assumirei seu trabalho inacabado. A fim de transcender o mundo material e alcançar a eternidade, Lelin não se importou em conquistar o mundo dos deuses. Todos os obstáculos que estavam em seu caminho seriam esmagados sem hesitação. Também, quando se trata de conquistar o mundo dos deuses, eu tenho uma vantagem incomparável. A boca de Lelin se curvou em um sorriso, raios que eram como as estrelas cintilando em suas mãos. Esta foi a coordenada de um mundo, dando uma aura única e mantida dentro do sentimento de uma grande história. As coordenadas do mundo dos deuses existem nas memórias de Beelzebub. Isso me poupa o esforço de trocar por isso de outras existências de leis. Lelin preferiu esconder seus motivos. Enquanto aqueles que haviam participado da antiga guerra final definitivamente conheciam a localização do mundo dos deuses, Lelin não queria trocá-los por eles. Anunciar seus planos para o público não foi uma escolha sábia. Além disso, a partir do fracasso do Magus World pela última vez, ficou evidente que a invasão vigorosa não funcionaria. Um método mais secreto deve ser usado em vez disso. As coordenadas são apenas a entrada. Ainda há um grande problema para realmente entrar no mundo dos deuses. Lelin não pôde deixar de recordar a introdução ao mundo dos deuses. Comparado a outros grandes mundos, a estrutura do mundo dos deuses era extremamente única. Na dimensão material, havia muitas outras dimensões que eram tão compactas quanto uma colmeia. Fora das muitas dimensões havia uma camada de parede de cristal que era tão resistente que era aterrorizante. Lelin estava acostumado a chamá-la de barreira do mundo. Esta parede de cristal uma vez impediu a existência de outros mundos.
Depois da antiga guerra, o mundo dos deuses até reforçou conscientemente a parede de cristal. O poder isolante resultante fez com que, mesmo que os antigos magos reaparecessem, eles ainda seriam incapazes de penetrá-la. É claro que, uma vez atacada a parede de cristal, haveria uma reação e hostilidade do mundo dos deuses. Lei não achava que seria difícil para os deuses remanescentes ou recém-avançados cuidar dele. Não importa o quão poderoso ele possa ser, ele ainda era incomparável com os deuses que haviam sobrevivido à antiga guerra. Claro, isso se refere à sua situação atual. As coisas podem mudar no futuro. Em suma, as coordenadas do Wall of Gods não são um problema. O problema é como romper a parede de cristal defensiva. E quando se trata disso, eu tenho um ótimo professor. Leyline riu. Uma maneira inteligente de romper a parede de cristal deve ser algo em que as outras existências de leis estivessem trabalhando fervorosamente. No entanto, até agora, nada havia dado frutos ou então a guerra antiga teria entrado em erupção mais uma vez. A parede de cristal era como uma cidade sitiada. As pessoas podem querer entrar do lado de fora, enquanto as pessoas dentro queriam sair. Evidentemente, o soberano rei da glutonaria, Senhor Beelzebub, havia conseguido. Ele obviamente havia agarrado as brechas da parede de cristal e contornado o poder do isolamento, chegando do lado de fora. Ele passou por uma série de atividades, incluindo alguns investimentos e disseminação da fé. Ele estava se escondendo enquanto ele havia sido extinto algumas vezes enquanto entrava em outros mundos, nenhum magia havia percebido sua verdadeira identidade e apenas o levou para uma existência de outro mundo. No entanto, não importava o quão cuidadosamente Beelzebub tivesse escondido sua identidade, Leyline o colocou na palma da mão e transformou seus planos em uma tragédia. Não só ele se transformou em um trampolim para Leyline avançar, a maior parte do poder de suas leis havia sido tomada, fazendo com que seu corpo principal ficasse gravemente ferido ou em um sono profundo. Até mesmo o caminho para dentro e para fora do mundo dos deuses era agora conhecido por Leyline, tornando-se cúmplice de sua própria queda. Evidentemente, se Leyline pudesse entrar com sucesso no mundo dos deuses, a primeira coisa que faria seria matar Beelzebub e aproveitar todas as suas forças, permitindo-se entrar completamente no reino do nível 7. O próximo passo é realizar muitos experimentos astrais. Enquanto solidifico minha força, encontrarei maneiras de ficar atrás da parede de cristal. Leyline tinha planos claros sobre o que ele queria fazer no futuro. O que Beelzebub possuía era a saída de dentro, e porque ele era nativo do mundo dos deuses, era mais fácil para ele do que para Leyline. O que Leyline precisava fazer agora era fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o caminho que Beelzebub havia usado até que ele pudesse assumir completamente uma identidade falsa e entrar naquele mundo. Capítulo 775, Ano 0 O tempo passou em um piscar de olhos. O mundo continuou a girar e mudar. Para alguém como Leyline, muitas vezes ele não sentiria a passagem do tempo, uma vez que ele dedicou de todo o coração e a alma a algo. Enquanto ele estava no trabalho, centenas de anos poderiam escapar furtivamente. Naturalmente, para os seres de leis que tinham uma expectativa de vida de 10.000 anos, uma quantidade tão pequena de tempo talvez fosse considerada apenas uma soneca. Mas para os humanos comuns, isso significava mais de 10 gerações de ciclos de vida e morte. Este foi um período de tempo relativamente longo, mesmo para os magos. Alguns magos de baixo escalão talvez nem possuíssem uma expectativa de vida tão longa. Somente os seres poderosos de alto escalão não prestariam atenção ao passar do tempo assim. Para o mago mediano na costa sul ou mesmo para o mundo subterrâneo, as notícias do mundo exterior que deixaram a impressão mais profunda sobre eles nesse longo período de tempo, foi provavelmente a ascensão repentina do clã Ouroboros ao poder. O atual clã Ouroboros há muito tempo se afastou da fase embaraçosa de ter apenas 2 ou 3 filhotes. Em vez disso, cresceu e se tornou um poder influente que atravessou todo o mundo dos magos. Sua influência formidável se estendeu até o mundo subterrâneo. A família Falier que liderou o clã Ouroboros foi aclamada como a primeira família da linhagem. A linhagem poderosa que havia sido transmitida gerações ofuscou todas as outras famílias Waloch no continente central. Suas extraordinárias capacidades militares foram rapidamente reveladas. Entre os descendentes diretos de Leyline, esse tipo de proeza tornou-se ainda mais óbvio. Mesmo a energia da linhagem sanguínea de parentes colaterais com muitas gerações entre eles era suficiente para fazer com que outras famílias Kemoyin se beneficiassem grandemente.
As famílias de Freia Magia eram evidentemente aquelas que recebiam tais benefícios. Eles seguiram de perto a família Fallier, assumindo o papel de seus subordinados. Eles também haviam purificado grandemente suas próprias linhas de sangue através de casamentos e outros métodos, aumentando sua proporção de Warlocks de alto escalão cada vez mais alto, até que pareciam emergir como um fluxo interminável. Esta nova geração de Warlocks possuía uma extraordinária energia de linhagem e acreditava zelosamente em Lelin como seu criador de linhagem. Eles se tornaram a base do governo do clã Ouroboros. Lelin, que foi gradualmente visto como um ser divino, já havia se tornado parte das lendas. Ele não apareceu em público por décadas e foi cercado por um ar de mistério. Ciri e os outros Warlocks, os filhos de sua segunda geração, lentamente assumiram o controle da autoridade do clã Ouroboros. Uma equipe de Warlocks vestidos com roupas, com o motivo Ouroboros viajava sem pressa pelo mundo subterrâneo. Atrás deles havia muitos cativos e suprimentos que obviamente haviam sido saqueados. Chefe Luca. O número de funcionários foi verificado. Nada foi deixado para trás. Eu posso confirmar que o clã deles foi completamente destruído. Um loiro Warlock de aparência comum relatou, com um olhar de adoração em seus olhos. Muito bem, aprisione-os em correntes. Prepare-se para vendê-los como escravos altamente classificados. Luca disse sem o menor indício de hesitação. Os feiticeiros sob ele recebiam sua ordem de acordo com a normalidade e levavam tudo a cabo metodicamente, como se já estivessem muito acostumados a tudo isso. O mundo subterrâneo. Um céu tão sombrio é difícil de se acostumar com isso. Talvez depois que essa missão tenha sido cumprida, eu deveria me candidatar a descansar na superfície por algum tempo. Luca olhou para o céu rochoso e não pôde deixar de suspirar para si mesmo. Como um ancião do clã Ouroboros, ele já tinha mais de 500 anos de idade e havia experimentado todos os grandes eventos desde o ataque inicial até a glória que se seguiu. Sua aparência jovem já era incapaz de esconder o esgotamento contínuo de seu corpo. De fato, relembrando tudo isso, realmente parece que estou em um sonho. Luca não pôde deixar de murmurar enquanto olhava para os inúmeros cativos e a tropa que se movia novamente. Tudo começou desde quando o senhor entrou no clã Ouroboros. Era como se ele tivesse nascido para ser um forte candidato. A velocidade com que ele foi promovido foi tão rápida que, praticamente excedeu os limites da imaginação de Luca. Esses malditos seres humildes. Como ousam desobedecer às ordens do clã Ouroboros? Eles estão simplesmente cavando sua própria sepultura. É claro que apenas com o chefe Luca que poderíamos facilmente destruí-los. O membro da equipe loira chegou ao seu lado e disse, tentando agradar a ele. No passado, talvez eu ainda valesse a pena notar com a força de um Warlock de nível 3, mas agora. Não faça a graça do seu tio Luca. Luca olhou para este feiticeiro enquanto um olhar apaixonado passava por seus olhos. Em comparação com as verdadeiras nobres da linhagem sanguínea, os clãs Serpente de Sangue e Família Magie, minhas pequenas realizações não contam para nada, muito menos quando comparadas à família Fallier, afinal, eles herdaram diretamente a linhagem do Lorde. A voz de Luca tornou-se extremamente respeitosa. Um olhar de admiração também se espalhou pelo rosto do jovem Warlock. Uma linhagem de sangue 6. Ele nem precisava trabalhar especialmente para entrar no reino da Estrela da Manhã e até da Lua Radiante. O rosto do jovem estava cheio de inveja e desapontamento. Se eu pudesse também, Lucard. Pare essas fantasias irreais de vocês. Lord Lelin não tinha uma excelente linhagem em seus primeiros dias, mas mesmo assim chegou ao seu nível atual. O tom de Luca se tornou bastante severo. Agora, o que você precisa fazer é cuidar da ordem. Sim, chefe. Vendo como Luca falava com tanta severidade e expressão séria, o jovem bruxo imediatamente o saudou e correu para o fundo da tropa. Esse cara realmente. Luca balançou a cabeça, com uma expressão impotente em seus olhos. O surgimento da família Fallier e das famílias de seus subordinados foi definitivamente um grande golpe para as nobres linhagens originais. É claro que, sob a esmagadora supressão da força absoluta, essas nobilities da linhagem nem se atreveram a soltar um peido. Eles aceitaram a autoridade incondicional da família Fallier com total sinceridade. Outra coisa que se tornara popularidade ao mesmo tempo era a adoração anormal da linhagem do imperador. Claro, ter tal mentalidade era perfeitamente normal para Warlocks.
Era uma pena que o controle da família Fallier sobre suas linhagens sempre tivesse sido muito rigoroso. Houve poucos casos da linhagem saindo para outras famílias. Até hoje, apenas um número escasso das nobres da linhagem original conseguiu obter esse privilégio especial. Muitas das nobilities mais antigas já tinham previsto que a crescente linhagem do imperador embaralharia as cartas na mesa. Eles estavam dispostos a pagar qualquer preço para obter a nova e poderosa linhagem. Claro, eles não ousaram realmente conspirar para aproveitar a linhagem. Correndo em favor, com a família Fallier e até mesmo as outras famílias subordinadas a todo custo era a política fundamental delas. Ao mesmo tempo, qualquer um que tentasse cobiçar ilegalmente a linhagem da família Fallier estava fadado a enfrentar uma morte sangrenta em suas mãos. Suspiro. Embora a linhagem de Lucard seja considerada rica, não é nada comparado à linhagem do imperador. Além disso, com o status de nossa família, ter a linhagem espalhada até nós só aconteceria em um futuro indefinido. O leve pensamento daqueles nobres descendentes que seguiam como moscas atrás das damas da família Fallier durante todo o dia fez o couro cabeludo de Luca formigar com alfinetes e agulhas. Ele não teve coragem de contar ao seu filho mais novo essa realidade cruel, com medo de ficar desanimado. Suspiro. Espero que a senhora Sorte sorria para aquele garoto idiota, e que ele seja favorecido por uma das moças da família Fallier. Mesmo se ele estiver se casando com a família dela, ainda é aceitável. Luca não pôde deixar de começar a deixar sua imaginação correr solta. Ele então riu involuntariamente. Esqueça, eu acho que seria mais realista pensar nos meus ganhos que a captura desta rodada me trará. Aqueles que estavam no poder da família Fallier certamente foram informados sobre essa situação contraditória. No entanto, a proliferação de uma linhagem era originalmente um assunto muito sério e levaria tempo. Assim, a única coisa que podiam fazer agora era desenvolver constantemente novas formas de obter benefícios e desafiar essa contradição. Embora no fundo do seu coração, Luca não estava satisfeito com a sua família não obter a nova linhagem, ele foi claramente atraído para os lucros que ele estava prestes a ganhar. Uma vez confirmado que seus lucros desta rodada eram suficientes para que ele acumulasse um certo valor de pontos de contribuição, ele poderia até mesmo trocá-los por materiais preciosos para sua corrida em direção à fase de cristal. O rosto de Luca estava envolto em sorrisos. Esta é a vantagem de ter controle sobre o canal de transação. Quem teria pensado que eu, Luca, realmente teria a oportunidade de avançar para a terceira fase do cristal? Os lucros que o clã Ouroboros obteve com o comércio bilateral foram consideravelmente altos. O resultado disso foram os abundantes recursos para treinamento e cultivo. Isso aliviou a contradição até certo ponto. Tome nota. Estamos prestes a chegar à cidade de Alabastro. A voz de Luca fez a tropa inteira ficar inquieta. Mesmo ele não podia deixar de olhar para frente. O canal da cidade de Alabastro foi de grande importância, e foi praticamente a salvação de toda a indústria do comércio. Assim, o nível de segurança estava no auge e era também a parte mais movimentada da cidade. Embora as trocas entre o mundo subterrâneo e a superfície tenham penetrado em sua sociedade, ambas as partes nunca encontraram um canal mais conveniente e rápido do que este. Portanto, destacou ainda a importância da localização da cidade de Alabastro. Embora o portão astral pudesse resolver o problema de apenas poder transportar suprimentos e pessoas importantes dentro de uma distância menor, ele definitivamente sofreria perdas se quantidades enormes de conteúdo comercial estivessem envolvidas. Até agora, todo o mundo subterrâneo já havia chegado a um entendimento comum: quem assumisse o controle da cidade do Alabastro colheria enormes lucros. Sob a tentação de tais grandes benefícios, talvez os outros poderes subterrâneos que originalmente conduziram os processos de negociação e foram infringidos nunca tivessem desistido de cobiçar a cidade de Alabastro. Embora eles absolutamente não se atrevam a lançar um ataque direto, eles realizaram muitos outros pequenos truques. A cidade de Alabastro detestava tais poderes que eram como ratos nas calhas escuras. No momento em que foram descobertos, foram sentenciados à mais firme forma de repressão e aniquilação. Mas enquanto o clã Ouroboros continuasse a explorar o mundo subterrâneo, poderíamos imaginar que tal resistência não estaria faltando. Desta vez, Luca estava precisamente agindo sob ordens para eliminar uma das potências menores pela força. Aqueles soberanos superiores e os aproveitadores não tinham nem um pouco medo dessas pequenas pragas insignificantes. Sua postura era normalmente unânime:
o que foi uma decisão decidida para destruí-los. Diante de uma força tão esmagadora, não importava o quão determinada e solene fosse a parte defensora, o resultado final foi a morte. Luca olhou para a linha de cativos atrás dele, os cantos de sua boca torcendo em um olhar de total desdém. Capítulo 776. Ouroboros. Ouroboros. A luta pelos lucros e a esmagadora repressão que veio com ela foi sangrenta e impiedosa. Luca não parecia simpatizar com esses prisioneiros nem um pouquinho. Talvez esses Warlocks da nova geração tivessem suas dúvidas. No entanto, tendo experimentado o tumulto no continente central, a hostilidade do mundo dos magos e a glória depois, Luca definitivamente não pensaria em tal mentalidade. Quando chegamos à cidade de Alabastro e entregamos nossa tarefa, todos podem ter um bom descanso. Luca gritou alto, levando seus homens a ecoarem alegremente suas palavras. Foi interjeitado por gritos de medo dos cativos. Esta cena foi bastante divertida. Além disso, todo mundo conhece as regras, certo? Você não precisa de mim para dizer qualquer coisa. Luca então lançou um olhar feroz através das pessoas atrás dele. Havia um indício excepcionalmente distinto de aviso em seus olhos. Os outros Warlocks, instantaneamente ficaram lentos. Lucard, por outro lado, forçou um sorriso. Por favor, tenha certeza. Todo mundo absolutamente não mostrará desrespeito às 3 madames da cidade de Alabastro. Muito bem. Luca estava claro da situação na mão. Embora soubesse que muitos dos Warlocks estavam relutantes em obedecer, sua expressão facial tornou-se gentil. Enquanto a cidade de Alabastro estava sob o controle dos subordinados de Lord Lelin, era óbvio que a liberdade era mantida até certo ponto. Não só não houve interferência mútua entre o clã Ouroboros e a cidade de Alabastro, Lord Lelin também tinha sua própria equipe que apenas recebia ordens do próprio senhor. Eles tinham um controle firme sobre o outro lado do comércio bilateral. Se não fosse pela organização recém-formada que não tinha muita mão de obra, Luke e o resto não estariam fazendo essas missões como exterminar pessoas. Mesmo assim, antes de entrar no mundo subterrâneo, esses feiticeiros haviam sido ordenados repetidamente que era necessário que eles obedecessem aos comandos da cidade de Alabastro. Eles não tinham permissão para violá-los. Quanto aos companheiros que ousadamente tentaram ir contra essas instruções, seus ossos já haviam sido transformados em cinzas. Apenas sua alma foi deixada para trás na prisão infinita na cidade de Alabastro, cheia de remorso. É claro que parecia haver algum boato secreto de que essa situação tinha uma conexão pouco clara com Lord Lelin e essas 3 madames. Embora já estivesse bastante convencido disso no fundo de seu coração, era evidente que Luca não o anunciaria publicamente até sua morte. A vasta paisagem urbana da cidade de Alabastro começou a aparecer gradualmente à frente da tropa. O esplendor eterno no topo das estruturas era excepcionalmente lindo e deslumbrante, e tinha uma sensação extremamente especial. Há rumores de que a cidade de Alabastro foi estabelecida em um instante em que o Senhor colocou plenamente suas poderosas habilidades de magus para usar. Recebeu bênçãos do próprio Senhor e agora tem uma qualidade eterna. Enquanto observava o fluxo de pessoas, bem como a expressão de inveja e atordoamento no rosto dos rapazes da tropa, Lucas sentiu uma sensação de orgulho que não podia ser expressa em palavras. Não importa quantas vezes eu tenha visto, é realmente muito difícil acreditar. Lucard chegou ao lado de Luca, com os olhos cheios de admiração. A capacidade de mover montanhas e suprimir os mares era algo que ele só podia admirar. Apenas tocar o limite desse tipo de força em seus anos restantes era dificilmente possível. A cidade do comércio subterrâneo, Alabastro. A voz de Luca tinha um raro toque de agitação. Quando entregarmos a nossa tarefa, poderemos ir para casa. Ir para casa. Vá para casa. Muitos jovens comemoraram juntos. Bah! Nesse momento, o som de um cuspe frívolo podia ser ouvido entre os gritos e era excepcionalmente estridente. HM. Luca olhou para ver de onde vinha o som. Era de um jovem mago com uma aura distinta de alguém nascido no alto. Apenas nobres magos ou tinham um sentimento tão especial para eles. Eu lembro de você. Você é o filho da primeira esposa da família que destruímos dessa vez. Você tem rumores de possuir uma linhagem nobre, e você é o escravo mais graduado aqui. Bando de malditos invasores. A poderosa aliança mágica subterrânea não vai deixar você sair. Embora houvesse ferimentos no rosto do jovem mago,
e seu corpo estivesse preso por correntes mágicas proibidas, ele ainda levantou a cabeça obstinadamente. A Magus Alliance, subterrânea. Que organização de resistência desordenada. Lucas sentiu vontade de rir. Me desculpe, seus desejos não se tornarão realidade. Tudo é testemunhado pelo onipotente mãe do abismo. O jovem era evidentemente muito resoluto. O olhar em seu rosto fez Luca franzir as sobrancelhas. Este tipo de resolução firme não foi porque ele estava enraizado em suas crenças, mas resultou de uma confiança em algum tipo de triunfo. Então, você pode me dizer o que te faz tão confiante nisso? Luca perguntou inquisitivamente. Em tal circunstância, ele era simplesmente incapaz de ver qualquer possibilidade nas mesas girando. Esse sujeito estava prestes a ser vendido como escravo, e seria adotado como um brinquedo de menino, na melhor das hipóteses, por algum magus altamente graduado que gostasse de sua aparência e linhagem. No entanto, Luca não se importou de conversar com ele por mais algum tempo. Você verá. O jovem lançou um olhar feroz para Luca antes de desviar o olhar. Você maldito porco. Quem você pensa que é agora? Em que posição você está para realmente se rebelar contra o reinado do clã Ouroboros? Gritou Luca desesperadamente, coçando para chicotá-lo com o chicote na mão. Esqueça, Lucard. Luca agarrou a mão de Lucard e sua voz ficou suave, o que era uma visão rara. Ele sentiu que ainda era capaz de mostrar misericórdia e compaixão ao lidar com esse perdedor. HMPH. Quando chegarmos ao mercado de escravos, vou cuidar de você. Você pode passar o resto da sua vida rolando na lama e se tornando um sujeito experimental humilde e um animal imundo. Lucard deu ao escravo um susto ameaçador, fazendo seu rosto ficar bastante pálido. Seu punho estava cerrado com tanta força que as articulações dos dedos ficaram brancas, mas ele não abaixou a cabeça e continuou a segurá-la alto. Esta é a capital do comércio, a cidade do Alabastro. Lembre-se de mostrar suas credenciais de identificação e observar a ordem, ou você encontrará expulsão ou será preso. Alguns dos magos da cidade de Alabastro estavam patrulhando o portão da cidade. Eles gritaram isso com a ajuda de feitiços de amplificação sonora, permitindo que suas vozes viajassem longe. Os muitos mercadores e magos que vagavam por ali pareciam estar muito familiarizados com isso. Eles se alinharam de uma maneira composta, e tudo parecia arrumado e ordenado. Ai! Eu tenho alguns pontos de contribuição, de exterminar os poderes inimigos, bem como esses escravos altamente classificados. Quanto valem esses valores? Neste ponto, até mesmo os outros Wallocks da equipe não puderam deixar de brilhar de alegria depois de calcular seus lucros. No entanto, estranhas distorções apareceram de repente no céu à distância. Uma enorme nuvem negra de tempestade moveu-se rapidamente de um lado para o outro tinha muitas runas esqueletais no centro. Soltivik, o rugido de uma pessoa idosa podia ser ouvido claramente das nuvens escuras, fazendo com que a área ao redor do portão da cidade se tornasse caótica. As pernas de Luca também começaram a ficar vacilantes, apesar de sua força estar no nível 3. Esse sentimento. Posto 5. Não. Um ser que é de nível 6 ou acima. Ele não era apenas de uma pequena família. Porque eles estariam envolvidos com esse poder? Neste momento, o jovem escravo teve uma surpresa agradável e estava cheio de sorrisos. Senhor do clã subsidiário. Estou aqui. Um esplendor carmesim emergiu do corpo do jovem, que evidentemente era algum tipo de indicação de sua localização. Um clã subsidiário? Isso é uma conspiração? Ou uma coincidência? Os pensamentos de Luca estavam uma bagunça. O rei Arthur certamente não era o único candidato a amanhecer na primeira camada do mundo subterrâneo. No entanto, a maioria dos outros monstros vivia em reclusão e passava os dias confinados em seus laboratórios. A cidade de Alabastro obviamente não os ofenderia apenas por esses benefícios insignificantes. Assim, os dois lados pareciam mostrar moderação. Mas agora, um monstro estava claramente sendo arrastado para a situação. Que ousadia de você! Você realmente teve a coragem de atacar meu clã afiliado. A raiva podia claramente ser sentida irradiando de dentro da nuvem negra. A pressão arrogante de uma Trueul solidificada fez todos os magos e bruxos se agacharem no chão. Apenas os escravos ficaram de pé, seus rostos brilhando de felicidade. Vocês bastardos humildes da linhagem. Como ousa ofender o nobre, jovem mestre, Vic? Eu vou executar cada um de vocês. Não.
Antes da execução, eu vou deixar você aproveitar todas as punições torturantes que o mundo subterrâneo tem a oferecer. O jovem riu loucamente. Estamos acabados. A menos que Lord Lelin ou Rei Arthur estejam aqui, até mesmo o chefe da família aliás não pode igualar-se a um ser de nível 6. As pupilas de Luca brilharam de desespero, enquanto observava o osso branco do braço se estender da nuvem escura. Não podemos tolerar que alguém viole os interesses dos nossos Wallocks da linhagem. Neste exato momento, uma voz estrondosa de repente soou dentro da cidade de Alabastro. A voz foi acompanhada por uma onda de força aterrorizante da linhagem. Um esplendor escarlate percorreu todo o céu, como se fosse inesgotável e eterno, empurrando a nuvem negra para um lado. Que linhagem é essa? Definitivamente não é a serpente Kemoin gigante. Uma voz furiosa explodiu de dentro da nuvem, e havia até uma pitada de medo nela. Sou eu, Ouroboros. A cobra infinita e eterna, Ouroboros. Luca então viu o assustadoramente enorme fantasma de uma cobra gigante irromper do coração da cidade de Alabastro, com um corpo que parecia se estender por todo o horizonte. Se era o corpo gigantesco da cobra ou as escamas bizarras, tinha uma aparência completamente diferente de uma serpente gigante de Kemoin. No entanto, Lucas sentiu vontade de se curvar ao culto. É isto. Esta é a lendária linhagem do imperador? Mesmo como um bruxo veterano do clã Ouroboros, foi a primeira vez que ele testemunhou a linhagem do imperador explodir, em primeira mão. Mas o sentimento familiar da linhagem e as ordens provenientes de seus genes fizeram Lucas se curvar imediatamente, seus olhos involuntariamente cheios de lágrimas. Tendo herdado diretamente a linhagem sanguínea de Lelin, a linhagem do imperador também recebeu a habilidade de conceder vida ou morte a esses descendentes de Kemoin. Foi só agora, depois de ficar cara a cara com o poder da linhagem do imperador, Luca entendeu completamente as ações dos outros clãs da linhagem. Uma linhagem tão surpreendente valeria a pena sacrificar tudo por isso. Capítulo 777, Placa Manderalque, como isso é possível? Como a cidade de Alabastro poderia ter uma classificação de 6 magos? Uma voz de negação soou de dentro da multidão escura. O dono da voz claramente não esperava isso, pois achava que já havia realizado uma checagem detalhada da cidade de Alabastro antes de ele derrubar dramaticamente a porta. No entanto, a realidade lhe deu um tapa na cara. Nada é impossível. Cuidado com seu velho bastardo. A única consequência para aqueles que ofendem os interesses da linhagem de sangue bruxos é a morte. O monstruoso Ouroboros rugiu com uma explosão de energia, aterrorizante. Parecia ainda como a eternidade, mas estava cheio de energia cinética infinita. Rumble. A crosta terrestre balançou violentamente, rugindo. Até mesmo o próprio espaço foi deformado e os elementos foram afastados. A única coisa que saiu ilesa foi a cidade de Alabastro, que estava sob a proteção dos Ouroboros. PSS. A nuvem escura se abriu, expondo um homem idoso em vestes negras. Impossível. Como poderia um grau 6 adquirir esse poder? O coração do idoso estava cheio de arrependimento. Se ele tivesse outra chance, ele nunca escolheria ser inimigo do clã Ouroboros. Infelizmente, ele não teria chance de fazê-lo. Vai e se arrependa no plano astral. A serpente monstruosa engoliu o mais velho sem piedade, e um tremor aterrorizante disparou. Levou mais de 10 minutos, para a terra se estabelecer completamente. O fantasma de uma serpente infinita montanhosa se encolheu e, com um lampejo de luz, fundiu-se no corpo de um adolescente de cabelos e olhos negros. Essas características eram a prova de que ele era um puro sangue do clã Ouroboros. Mestre. Luke e Lucard cumprimentaram-no respectivamente. Ele balançou a cabeça e desapareceu no ar. Capitão, poderia ser. Lucard perguntou a Luca com descrença. Se eu não estiver errado, esse mestre deve ser o filho da primeira esposa do monarca do sangue, Mestre Ciri. Ele realmente alcançou o nível 6 em algumas centenas de anos. A linhagem do mestre. Suspiro. Luca olhou preocupado para Lucard, e ele pôde ver uma pontinha de solidão dos olhos de Lucard. A lenda diz que a linhagem pura do mestre Lelin vem com 2 formas, a primeira é o infinito e a segunda é o mundo. Então, esse mestre herdou o poder da linhagem infinita. Lucard sentiu uma sensação de desolação. Tanto ele quanto Ciri tinham mais ou menos a mesma idade, mas as conquistas do filho de Lelin pareciam fora de seu alcance. Luca não teve escolha senão gritar por sua atenção. Vamos parar de pensar nisso,
Apresse-se acompanhe todos os prisioneiros. Não se preocupe, capitão, não importa que linhagem eles tenham herdado, é bom para o clã. Lucard se curvou para ela com total respeito, e logo começou a controlar a multidão. Muitos dos cativos foram perseguidos lá dentro, enquanto o arrogante cativo adolescente estava totalmente perplexo, preso no lugar. Escusado será dizer que a luta causou sensação. No entanto, Ciri apenas voou de volta para o coração da cidade. Tia Agnes, uma nobre de cabelos elegantes, estava na sala de estar, a imagem perfeita de uma nobreza. Parabéns, pequena Ciri. Os olhos de Agnes estavam cheios de surpresa quando ela exclamou: você entrou no reino de Breakingdown diretamente. A linhagem de Leylin é realmente extraordinária. Isso não é nada para se orgulhar. Afinal, meus irmãos e irmãs são igualmente poderosos. Ciri sorriu humildemente. Sim, seus irmãos. Agnes tinha um sorriso benevolente no rosto. Eu ainda tenho muitas coisas para trabalhar. Daniel avançou muito antes de mim. O caminho dele já está consertado. Tudo o que ela precisa fazer é seguir o caminho e continuar melhorando. Se eu fosse comparar, seu esforço definitivamente merece muito mais apreciação. Agnes sabia muito bem as diferenças entre as duas linhagens de sangue de Leylin, mas uma vez foi aterrorizante além de sua imaginação. De qualquer forma, Belinda e Sophia são bastante apanhadas em algo. Você gostaria de vê-las? Ciri rejeitou sua sugestão. Não há necessidade. Ninguém se atreverá a tomar qualquer ação, pelo menos por algum tempo, agora que a conspiração do Magus está arruinada. Quero voltar à superfície e visitar o pai. Faz muito tempo desde a última vez que conheci aquele sujeito. Agnes parecia insatisfeito enquanto falava sobre Leylin, e Ciri só podia sorrir ironicamente em resposta aos assuntos do passado entre os mais velhos. Dentro de um laboratório em algum vazio dimensional desconhecido, Leylin abriu os olhos. Eles pareciam brilhar, com um raio negro. Zumbido. Buzz. O corpo de Leylin tremeu e uma camada de pedra se soltou e caiu da superfície de suas roupas. Bip. A análise do aparato do mundo dos deuses foi concluída. Tempo gasto: 67 anos e 13 meses. A voz da Chip lembrou-o fielmente. Já faz mais de 60 anos. Juntamente com a remoção de memórias e os preparativos para os experimentos, quase 300 anos se passaram. O rosto bonito de Leylin permaneceu o mesmo de antes, como se o poder do tempo estivesse completamente perdido em seu corpo. No entanto, a espera foi extremamente interessante. Consegui reunir os dados necessários. Leylin estava imerso em pensamentos. Quando ele engoliu Beelzebub, o poder das leis que ele ganhou causou grande agitação e caos em suas próprias memórias. Isso era especialmente verdade, porque Beelzebub era uma velha aberração que vivera por um período desconhecido de tempo. Suas memórias continham todo tipo de informação, incluindo muitos segredos sobre os deuses. Leylin não queria desperdiçá-lo, por isso ele gravou o chip aí a cada coisa. Foi por isso que demorou tanto para ele acordar. No entanto, todos os meus esforços valeram a pena. Posso finalmente começar algo prático. Leylin chegou a um portão astral com uma expressão de excitação no rosto. Este portão astral específico era incomparavelmente enorme. Além disso, havia muitas runas estranhas que incluíam as compreensões pessoais de Leylin do poder das leis. Deuses. Uma luz antiga, mas deslumbrante, disparou da mão de Leylin, fundindo-se no imenso portão de pedra. Zumbido. Buzz. O gatilho inteiro balançou violentamente, e houve até mesmo estranhas ondulações energéticas no laboratório. Com sua poderosa força da alma, Leylin conectou-se a todo o plano astral em um momento. O vasto mar de estrelas que eram tão antigas quanto a história inundou a própria força da alma de Leylin. Esse sentimento era bastante diferente de suas experiências anteriores. Se não fosse por sua força de alma próxima, o poder destrutivo do plano astral o teria apagado completamente. As esplêndidas nebulosas pareciam decair e fluir continuamente, distorcendo numerosos anéis de estrelas. Era como se o corpo de Leylin fosse um enorme buraco negro, englobando tudo ao seu redor. Esse tipo de projeção extrema a longa distância serve para ser um grande desafio para a força da alma de um mago. Leylin permaneceu calmo, sua força da alma aparentemente indestrutível. Ele sentou-se e observou as galáxias fluírem à sua frente. Finalmente, depois do que pareceu um século, sua expressão mudou quando ele quase viu o fim do rio astral. Um sentimento tão especial.
Uma simples premonição fez Leilin suspirar com exclamação. O mundo dos magos e o mundo dos deuses são como oceanos em extremos, opostos de uma galáxia. Não é de admirar que os antigos magos ainda estivessem ligados a este universo. Apesar de seu vasto banco de dados, Leilin ainda estava impressionado com a paisagem maravilhosa à sua frente depois que a sensação indescritível desapareceu. Havia uma densa parede de cristal à sua frente, cintilando como uma colmeia bem construída. No rio astral, parecia magnífico infinito. Dentro da parede de cristal havia uma luz radiante, a luz dos deuses. Hugo. O corpo de Leilin tremeu, e um fantasma Targaryen apareceu imediatamente, seus olhos cheios de desejo e familiaridade. O mundo dos deuses. A força de origem mundial de um mundo estrangeiro tão poderoso seria tão grande. Sem mencionar que a lei do devorar origina-se daqui. Leilin parecia ser bastante calmo, apesar de cada célula de seu corpo ansiando por isso. No fundo de seu coração, ele manteve sua determinação fria. Este sistema de parede de cristal. A força da alma de Leilin rodeava a imensa parede de cristal, sentindo as profundidades incomensuráveis de seu poder. A culminação da força de origem do mundo, e há também os conscientes de deuses lá. A expressão de Leilin tornou-se mais solene quanto mais ele sentia. Teimosamente rejeita tudo de fora e bloqueou todas as conexões do mundo exterior. É tão sólido como o aço e tão inflexível. Com uma sonda simples, Leilin entendeu claramente que até mesmo o criador desse sistema não poderia destruí-lo. Disso ele tinha certeza. É impossível romper com esse sistema. A única maneira é usar o método de Beelzebub para me contrabandear. Beelzebub só precisou deixar o mundo dos deuses e ele próprio era nativo. Vai ser muito mais difícil para mim. Só é esperado que eu tenha gasto 300 anos de simulação para encontrar um método seguro de passar. Placa Manderalk. Camadas de luz virtual se juntaram na palma de Leilin, formando um disco circular. No disco havia padrões peculiares, especialmente a enorme borda lascada. E parecia que havia sido mordido por alguma criatura desconhecida. Nas memórias de Beelzebub, esta foi a chave para passar secretamente pelo sistema de paredes de cristal. O plano material principal no mundo dos deuses também tinha forte poder de isolamento. É difícil até mesmo para os deuses transferirem seus poderes. Foi o mesmo para Beelzebub, que estava localizado no nono do inferno. Leilin lembrou essa informação que o Shipai organizou. Capítulo 778. Explorando o mundo dos deuses. Explorando o mundo dos deuses. O caminho dos deuses, conhecido como o caminho da fé, foi o fundamento das leis do mundo dos deuses. Se eram deuses, demônios ou mesmo demônios, seu desejo por crentes e almas era assustador. A competição no plano material principal era feroz desde o começo. Comparado aos deuses que tinham recursos e dinheiro de sobra, um demônio como Beelzebub já estava perdendo o rumo e não tinha escolha a não ser arruinar seu cérebro em busca de ideias. Sua reputação no mundo principal foi horrível como resultado. No entanto, tudo isso mudou um dia. Beelzebub obteve um fantástico dispositivo divino, a placa Manderalk. Ele o nomeara ele mesmo, pois nunca havia visto nenhuma descrição desse dispositivo na história, embora seus efeitos fossem extremamente poderosos. Esta placa Manderalk teve o efeito milagroso de reduzir os efeitos supressivos de um limite mundial. Em outras palavras, se Beelzebub queria transmitir seu poder divino para o plano material principal e normalmente seria tributado 90% de seu poder, a placa Manderalk reduziria a quantia que ele precisava, para pagar a 10% ou até menos. Esse consumo era muito mais barato e conveniente para ele do que os deuses daquele reino. Por causa dessa vantagem, Beelzebub tinha sido capaz de se desenvolver e florescer no mundo principal, reunindo grandes quantidades do poder da fé e das almas, estabelecendo seu status no inferno de uma só vez. Claro, os deuses não eram tolos. Após um período de investigação, eles se uniram e completaram a purgação da organização que o adorava. Evidentemente, Beelzebub, que resistiu aos muitos deuses sozinho, não teve escolha senão se perder. Não só todos os recursos que ele acumulou no plano material principal desapareceram, com apenas alguns seguidores passando pela rede em suas últimas pernas, ele também não estava indo bem no inferno, onde foi suprimido pelo outro inferno soberano. Reis. Felizmente, o segredo do Manderalk Plat não havia vazado, ou então não havia como resolver esse assunto tão facilmente. Mesmo depois de tudo isso, Beelzebub já estava paranoico e não se atreveu a tomar mais nenhuma ação no plano material principal.
Ele, que tinha o Manderalk Plat, voltou suas atenções para áreas fora do mundo dos deuses. No ilimitado plano astral, havia muitos seres intelectuais. O poder da fé que eles poderiam gerar era uma enorme tentação para ele, e era ainda melhor porque nenhum deus ou outros inimigos podiam perceber isso. Após um período de experimentos, Beelzebub teve sucesso. Claro, depois disso, ele teve ousar de conhecer Leilin. Seu corpo principal foi provavelmente gravemente ferido e agora em um sono profundo, e ele poderia até morrer se ele tivesse azar. Afinal, o inferno não era um lugar pacífico. O poder distinguir as barreiras entre os mundos. O disco brilhante chegou à periferia da parede de cristal, onde inúmeras runas estavam piscando. Parecia atrair alguma existência dentro da parede, o que fez a área ao redor da parede amolecer. Isso fez com que Leilin se perguntasse se essa situação se espalharia para o resto do muro. Não. Isso não é de uma falha nas leis. Esta foi uma saída deixada para trás desde o início, montada durante o processo de design. Com a previsão de Leilin, ele imediatamente viu quão extraordinária era a placa Manderalk. Baseado nos pensamentos de Beelzebub, a placa Manderalk poderia muito bem ser uma imitação do dispositivo de divindade mais poderoso do mundo dos deuses, o prato de barro do destino. Isso é muito possível. Talvez este prato possa até ser parte da chapa de barro do destino. Os olhos de Leilin arderam com fervor. O que ele tinha em suas mãos obviamente não era a verdadeira placa de Manderalk, ou então ele seria capaz de entrar no mundo dos deuses. Porque ele precisaria passar por todo esse problema. O prato brilhante nas mãos de Leilin era apenas um dispositivo específico feito pelo chip AI das memórias de Beelzebub, bem como os cálculos precisos com conhecimento do equipamento do mundo dos deuses. Com dados de experimento sobre a coisa real, bem como longos períodos de observação e pesquisa para imitá-la, Leilin tinha grande confiança nessa imitação. As coisas foram como esperado. Sob os raios da falsa placa Manderalk, a região da parede de cristal aqui já estava começando a derreter, revelando uma grande passagem. Foi tão fácil. Leilin franziu as sobrancelhas, mas ainda separou um fio de semente de alma, que desapareceu no caminho. Se perca. No momento em que a semente da alma tocou a parede de cristal, uma voz aterrorizante soou, trazendo consigo um poderoso consciente isolador. Pu. A semente foi imediatamente aniquilada, e até mesmo a placa Manderalk estava flutuando instável. A vontade mundial do mundo dos deuses está acordada? Não, esta é apenas a sua mente subconsciente. Essa extensão é apenas. Instantaneamente, Leilin sabia o que havia acontecido. Esta foi uma reação instintiva da parede de cristal, que repeliu almas como Leilin, que tentou entrar. Seu tipo diferente de força da alma foi imediatamente descoberto, sem deixar qualquer espaço para dúvidas. Você é o único que deve Scrão. Você é apenas uma vontade subconsciente de dormir. Scrão. 2 raios de luz negra saíram dos olhos de Leilin, seus cabelos negros voando enquanto ele parecia ter se transformado em um antigo demônio. HSS. O tremendo corpo de um Targaryen surgiu atrás de Leilin, suas ondulações de energia posição 7 resistirão à parede de cristal. Buzz buzz. Neste momento, o Manderalk Plat nas mãos de Leilin piscou e envolveu toda a área, não permitindo que qualquer informação fosse transmitida. Poder próximo ao Rank 7 era algo que até mesmo as vontades de pequenos mundos poderiam resistir um pouco. Enquanto o mundo dos deuses era incomparavelmente poderoso, ainda estava adormecido, e havia apenas uma pequena região resistindo. Ele não havia ativado toda a sua força e a placa Manderalk havia até removido uma parte de suas habilidades de detecção, de modo que, portanto, estava mais fraca. Pac. Naquele momento, uma onda de emoções poderosas desapareceu, revelando um pequeno espaço. Agora é a hora. Os olhos de Leilin brilharam, e numerosas sementes de alma se separaram e desapareceram na parede de cristal. Brum! Praticamente no exato momento em que as sementes da alma desapareceram no caminho, todo o Manderalk Plat desmoronou em pó. Leilin foi enviado voando para trás, inúmeras feridas terríveis já aparecendo em seu corpo quando ele ficou pálido. Sangue fresco jorrou por toda parte, mas voltou ao corpo de Leilin a um ritmo ainda mais acelerado, como se seu corpo tivesse se tornado um imenso ímã. Os ferimentos aterrorizantes desapareceram em um instante, embora o rosto de Leilin ainda estivesse obviamente pálido. Só a reação de uma pequena porção da parede de cristal me reduziu a esse estado,
apesar da proteção do Manderalk Plat. Os olhos de Lei Lin estavam cheios de admiração. Ele não havia atacado o muro com força antes, senão teria encontrado o contra-ataque da parede de cristal e a fúria dos deuses, o que o teria transformado em cinzas em um instante. Esse tipo de habilidade poderosa não só deixava Lei Lin com medo, mas o deixava desejoso de melhor. No entanto, os suspiros de admiração de Lei Lin desapareceram em um instante. Ele agora estava se esforçando para manter a conexão com sua alma, e o consumo aterrorizante continuou. Ao contrário das Tulezous separadas, não se podia cortar o apoio a uma semente da alma se elas quisessem mantê-la. Mesmo para uma existência como Lei Lin, o consumo por trás da barreira no mundo dos deuses era espantoso, embora as coisas tivessem acontecido apenas por um breve momento. O Shipai agora estava gravando rapidamente. O processo de atravessar a parede de cristal não era suave, e logo as informações sobre as sementes da alma, aniquiladas eram transmitidas. Semente de alma número 1 extinguida, semente de alma número 2 extinta. Tempo estimado em que o host pode manter o suporte, 31H24min12S. No entanto, isso diminuiu o consumo em seu final, permitindo que Lei Lin continuasse por mais tempo. Swish. Um meteoro laranja riscou os céus da noite, descendo em uma floresta escura. Este é o mundo dos deuses. A alma de Lei Lin examinou os arredores. Era uma floresta escura, e suas chamas de culpa já haviam feito com que a área em volta dele fosse carbonizada, criando uma área vazia ali. Uma enorme intenção maliciosa, assim como essas leis. A semente da alma de Lei Lin fez tudo o que podia para coletar dados. A terrível vontade mundial do mundo dos deuses só poderia estar me reprimindo inconscientemente, mas isso é o suficiente para suprimir o alcance da força da alma está digitalizando em até 10 metros. Além disso, essas limitações sobre o poder sobrenatural. Lei Lin podia sentir claramente que se tratava de um mundo excepcionalmente rigoroso, com limitações extremamente poderosas à força sobrenatural. Mesmo que os magos da Estrela da Manhã chegassem aqui, eles não possuiriam uma força poderosa. Era impossível para eles fazerem o que podiam no mundo dos magos. As partículas de energia são muito estáveis. Aqui fáceis de manipular. Os exemplares deste mundo devem achar difícil romper individualmente. A norma deveria ser trabalhar em grupos. 10 aventureiros em um grupo seria um bom arranjo. Mesmo se meu corpo principal vier, eu provavelmente serei suprimido por 1 ou 2 postos. Só poderei exibir força de Estrela da Manhã ou Radiante Lua. Sob condições tão rigorosas, quão aterrorizantes seriam os deuses que conseguiram irromper. Nesse momento, Lei Lin de repente descobriu que havia subestimado os deuses. Sua força excedia em muito suas expectativas, especialmente porque ele estava sendo reprimido por um grau tão grande. Ovana, olhe. Isso é um meteoro. Aterrou na floresta. Em uma pequena aldeia perto da floresta, um menino com algumas sardas no nariz olhou para o céu, de repente falando com a menina de rabo de porco ao lado dele. Eu tomei uma decisão. Eu vou procurar por isso. Tiff, você enlouqueceu? O padre já disse que um meteoro é um mau presságio. Ovana olhou para a amiga preocupada. Padre. Os olhos de Ovana mostraram seu medo. Isso é verdade. Então eu não vou. O meteoro de antes evidentemente trouxe uma grande mudança para a aldeia. Muitos adultos se reuniram, parecendo preocupados, e todos começaram a orar nas proximidades de um pequeno altar na aldeia. Ovana e Tiff rapidamente se separaram, mas o que a menina não notou foi que depois de se separar, Tiff correu para fora da aldeia, um olhar animado em seus olhos. Capítulo 779 Tiff uma chuva de meteoros significa a queda de um ser poderoso. Os olhos de Tiff brilharam. Embora represente algo sinistro, eu realmente não me importo. Uma oportunidade tão grande é difícil de encontrar. Em pouco tempo, esta área estará repleta de aventureiros. Eu tenho que ser o primeiro a conseguir as coisas boas. Quem sabe, eu possa trilhar o caminho de um aventureiro me tornar um nobre respeitado. Do ponto de vista de uma criança pequena, aqueles aventureiros que passavam pela aldeia de vez em quando usando suas armaduras eram surpreendentes e poderosos. Os cavaleiros nas proximidades eram ainda mais importantes. Se houver outro item lendário. Os olhos de Tiff estavam brilhando, e um pouco de saliva escorria do canto de sua boca. Esses bardos errantes não falam sempre sobre isso em suas histórias. Enquanto os heróis são jovens, eles pegam algum dispositivo de divindade por acaso e, assim, seguem o caminho do destino.
Isso é tão legal. Com sua reverência para os heróis, Tiff reuniu sua coragem e entrou na densa floresta. Neste momento, a semente de alma de Lei Lin estava em apuros. Droga! Com esta taxa de consumo, bem como as restrições ao poder do outro mundo, Lei Lin encontrou-se completamente imóvel, e sua força vital remanescente foi rapidamente esgotada pela pressão da enorme pressão do mundo. Não. Uma semente de alma nua completamente descoberta é muito fraca. Eu preciso encontrar um corpo para descansar. A força da alma de Lei Lin estava sendo constantemente esgotada, e todos os itens dentro de 10 metros entraram em sua visão, mas foram todos negados. Nenhum ser vivo. Estas plantas não funcionam porque são muito fracas. As pedras estão bem, mas se eu não conseguir encontrar um item substituto. Perto do final, a semente de alma de Lei Lin finalmente encontrou um item que ele estava um pouco satisfeito. Esta era uma espada quebrada, enferrujada e malhada que tinha sido enterrada aqui por anos. Estava oculto pelo solo podre, e a aparência de Lei Lin permitiria que ele visse a luz do dia mais uma vez. Apego da alma. Um fio de brilho vermelho escuro brilhou na lâmina da espada, e a semente da alma de Lei Lin desapareceu. Depois de entrar na espada quebrada, Lei Lin ficou encantado ao descobrir que o consumo em sua extremidade havia diminuído, embora ainda fosse aterrorizante. Enquanto isso, um sentimento de fraqueza foi transmitido de dentro da semente da alma de Lei Lin. Apenas o movimento da minha alma consumiu a maior parte das minhas reservas. Nesse ritmo, mesmo com o apoio do meu corpo principal, não durarei nem mesmo alguns dias. Eu preciso encontrar uma maneira de reabastecer ou coletar alguns dados. Com a parede poderosa do mundo dos deuses como uma obstrução, o apoio do corpo de Lei Lin teria que passar pela barreira, o que significava que o consumo era tremendo. Mesmo o corpo principal de Lei Lin não duraria tanto tempo. Uma vez que o corpo principal recordasse a energia que ele estava fornecendo, a semente da alma seria automaticamente destruída. BIP. Recolha de dados sobre partículas aéreas e elementares. Tentando analisar a lei mundial. Recalculando constantes físicas. Neste momento, o chip aí estava constantemente varrendo os arredores, enviando de volta as informações mais preciosas em primeira mão. Até as regras são diferentes. Com a intenção maliciosa e a supressão de mundos como esses, eu seria incapaz de mostrar uma força excepcional, mesmo se meu corpo principal fosse ultrapassado. Todos os modelos de magia devem ser modificados. Lei Lin parecia solene. Imediatamente depois, a força da alma externa imediatamente sentiu a aproximação de outra forma de vida. HM. Nos sentidos de sua força da alma, a área ao redor dele na floresta estava farfalhando. Em seguida, um menino com uma cabeça de cabelo vermelho fogo entrou na grama. Ele usava roupas de linho que pareciam esfarrapadas e tinham traços de remendos, mostrando que a situação de sua família não era muito boa. Aos olhos dele, Lei Lin viu medo e antecipação. Esta é uma forma de vida intelectual deste mundo. É o mesmo que nas memórias de Beelzebub e não é diferente dos humanos comuns. Com o banco de dados de memória de Beelzebub, Lei Lin não era completamente ignorante sobre o mundo dos deuses. Pela sua aparência, ele deveria ser uma criança de uma aldeia próxima, ou eu poderia fazer uso dele. Não é ruim reunir informações sobre o nível mais baixo da hierarquia social e o formato de suas organizações. Com esse pensamento, Lei Lin decidiu imediatamente suas ações. Este deveria ser o lugar onde o meteoro pousou. E que já era noite. O luar frio caía através das copas das árvores, e a floresta escura estava assobiando com ventos frios. A temperatura evidentemente tinha caído, um pouco, e Tiff não pôde deixar de envolver os braços em volta de si mesmo. O medo do futuro e o ambiente escuro da floresta o deixaram com medo. Bugu. Bugu. Duas chamadas de pássaros foram ouvidas das copas das árvores, imediatamente fazendo com que Tiff pulasse como um gato que tivesse o rabo pisado. Quem é esse? Quem está aí? A voz aguda do jovem atravessou os céus, alarmando alguns pássaros negros. O som de asas batendo foi ouvido, seguido por figuras escuras que desapareceram nos céus. Ah! Tiff descobriu que seu coração estava batendo o mais forte que poderia, a ponto de poder pular de sua garganta. Poderosa deusa das águas da nascente, por favor, abençoe-me. Deixe-me completar esta expedição e encontrar esses tesouros escondidos. Tiff jura que ele irá à sua igreja e fará contribuições depois. As mãos de Tiff estavam agora juntas enquanto ele rezava.
Ele acreditava na deusa das águas da nascente, que era a principal religião da aldeia. Embora ela fosse um deus novo e não tivesse muita força, foi por essa razão que ela foi muito generosa com seus seguidores e, portanto, a principal seleção para os camponeses em áreas atingidas pela pobreza. Depois de orar, nada aconteceu, mas Tif agora estava mais corajoso. Suas mãos tremiam levemente quando ele empurrou a grama para o lado, mas seus passos estavam firmes enquanto ele se dirigia para a terra vazia. Nada. Não há nada a não ser um enorme poço carbonizado. Depois de perceber isso, Tif obviamente parecia desapontado. Não querendo admitir o fracasso, ele vasculhou a área, ainda resmungando, como pode não haver nada? Onde está a arma lendária? Item mágico? Ó deuses, até alguns poucos ouros são suficientes. Mais um tolo governado pela ganância. A semente de alma de Leyline observava e julgava desdenhosamente. Mas eu posso fazer uso disso. Com esse pensamento, fios de luz brilhavam dos lados da espada quebrada, excepcionalmente óbvios na noite escura como breu. Droga! A quantidade de energia aqui é suficiente para usar um feitiço Morning Star do Magus Sword, no entanto, apenas produz raios de luz escuros aqui. Quando ele comparou as regras dos dois mundos, bem como o consumo de usar feitiços, o coração de Leyline afundou. Com esse consumo, a semente da alma não seria capaz de causar nenhum dano fatal a esta forma de vida, mesmo com o corpo principal de Leyline sustentando energia. Com as reservas da minha força da alma, eu não posso nem usar o mais fundamental feitiço da forma de vida intelectual. No entanto, itens metálicos ainda são muito valiosos aqui. Especialmente para um garoto cheio de fantasias, uma lâmina quebrada ainda pode atrair sua atenção. Leyline julgou. Como esperado, depois de notar a luz, os olhos de Tif brilharam quando ele chegou antes da lâmina quebrada de antes. Ele gastou muito esforço, afastando o solo e as rochas e usou suas mãos imundas para passar as mãos sobre a lâmina, permitindo-lhe ver a luz do dia novamente. Os raios pareciam ter sido produzidos a partir desta espada. Tif estava bastante confiante nisso, mas ao observar a espada enferrujada e os sinais de corrosão no cabo, ele estava menos seguro agora. No entanto, mesmo que essa espada quebrada não fosse mágica, ainda era muito atraente para Tif. Afinal de contas, os meninos tinham uma paixão por armas do fundo do coração, especialmente para meninos como Tif, que tinham muitas fantasias. Milímetros. Ferreiro Tirgulan poderia comprá-lo. Isso vale pelo menos 3 copers. Não, 5. Tif segurou a espada quebrada em satisfação, o peso fazendo-o se sentir extremamente satisfeito. A espada, com apenas metade de seu comprimento original, era muito mais leve, mas as tentativas de Tif em alguns movimentos ainda falharam. Milímetros. Eu tomei minha decisão. Mesmo que o Tirgulan me dê 5 moedas, eu não vou vender isso. Tif balançou a cabeça com certeza e manteve seus espólios bem, cantarolando rimas enquanto voltava perto da aldeia. É claro que o preço de explorar por conta própria estava sendo ensinado uma lição por seu pai, e ele também recebeu um aviso severo para não entrar na floresta novamente. Tif não se importava com isso. Enquanto sua bunda estava sofrendo de dor, ele inteligentemente manteve os despojos de sua aventura entre algumas lenhas. Se não, ele sabia muito bem que seu pai iria definitivamente vender essa espada e transformá-la em algumas xícaras de rum, barato misturado com água, derramando-se em seu estômago e desaparecendo completamente. Esta foi a chave para a vida de Tif como um aventureiro. Como poderia ser desperdiçado tão facilmente? Isso não podia ser permitido, mesmo que fosse pelo amor de seu pai. O menino tomou sua decisão. Com esse pensamento em mente, o menino entrou com contentamento na Terra dos Sonhos, enquanto sonhava em ser um aventureiro e um herói, enquanto as trevas que surgiam no mundo exterior nunca pararam. Com ordens do poderoso oráculo, purifique este lugar de heresia. Em algum momento, um grupo de cavaleiros já havia cercado a aldeia. Sua armadura metálica, assim como as runas únicas de uma igreja, eram intimidadoras. Esta era a igreja de um deus e também era o exército da igreja. Representava a vontade de um deus e não deveria ser desobedecido. Capítulo 780, Encerramento e Arrependimento. Encerramento e arrependimento. O oráculo disse que este lugar foi poluído por uma força estrangeira. Uma purga é necessária. No meio do grupo de cavaleiros estava um homem velho usando o traje de um bispo, parecendo devoto e piedoso. Ele parecia extremamente severo.
Senhor Bispo, nós cercamos completamente a área, um cavaleiro relatou respeitosamente depois de empurrar seu cavalo. Ele estava esculpido, suas feições afiadas como uma faca. Boa. Corpo divino, esteja preparado para coordenar um com o outro. Não deixe nem mesmo um único herege escapar. O bispo acenou com a mão. Numerosos sacerdotes jovens e resolutos vestidos com roupas cerimoniais brancas seguiram atrás dele, seguidos pelos grupos de cavaleiros de uma maneira ordenada. Uma crise séria envolveu imediatamente a pequena cidade, mas os moradores não notaram nada. HM. Um exemplo poluído pelo poder de outras leis. Embora suas habilidades de detecção fossem bastante limitadas, Leilin ainda sentia as pessoas ao redor da aldeia. Era uma pena que não houvesse nada que ele pudesse fazer. Em seu estado atual, ele precisava da ajuda de Tifa apenas para sair da floresta. Não havia como romper esse cerco. A vigilância dos deuses é extremamente rigorosa. Exclamou Leilin, admirada. Ele notou o altar quando ele entrou pela primeira vez na aldeia, bem como as leis que emitiu. Claro, havia algumas diferenças entre as leis aqui e as de seres de outros mundos. Talvez um nome mais apropriado fosse a força divina. Com a proteção da força divina, toda a aldeia era semelhante a um domínio. Embora os efeitos fossem extremamente fracos em comparação com um domínio real, eles tinham características semelhantes. Um ser estrangeiro como eu seria descoberto no momento em que entrar no domínio. Leilin suspirou, a menos que eu encontre uma área onde os verdadeiramente infiéis se reúnam ou evitem lugares com altares ou santuários, não há lugar para eu me esconder quando estou nesta forma. É uma pena em que seja impossível. Nas memórias de Beelzebub, praticamente todos os seres intelectuais do mundo dos deuses tinham fé em vários deuses. Aqui, ser infiel era muito assustador. Mesmo aqueles seguidores de outra religião ou aqueles que tinham fé nos demônios foram tratados melhor do que os incrédulos. Havia rumores de que, após a morte, as almas dos incrédulos não eram aceitas por nenhum deus, e só podiam uivar e lamentar enquanto eram crucificadas enquanto estavam vivas. A fé nos deuses se espalha como numerosos nós por todo o mundo dos deuses. A alma de cada seguidor será marcada pelos deuses. Aqui, os massacres não eram obviamente proibidos. No entanto, toda pesquisa feita sobre almas era vista como uma blasfêmia contra os deuses, e aqueles descobertos ao fazê-lo seriam queimados na fogueira. Era bom matar os seguidores dos deuses, mas se ele tentasse influenciar suas almas no menor grau, os deuses notariam em um instante. A fúria de ter um filho tocado por outra pessoa era definitivamente o suficiente para induzir a fúria dos deuses. As almas dos sacerdotes, oficiais das divindades, seguidores devotos guerreiros sagrados definitivamente não devem ser tocadas, ou então seu Deus será provocado e certamente não tomará isto deitado. Essa foi a lição mais importante que Leilin aprendeu com as memórias de Beelzebub. Em outras palavras, no mundo dos deuses, é impossível massacrar e devorar almas a fim de recuperar rapidamente a força. Se eu fizer isso, haverá algo como um rastreador em mim, e eu seria descoberta pelos deuses, não importa onde eu vá. Claro, em um mundo estrangeiro, a força da minha alma não é muito. Eu não serei capaz de escapar. Depois de determinar a situação, Leilin sentiu-se estranhamente relaxado. Ele era apenas uma semente de alma neste momento, e ser exterminado não afetaria muito o corpo principal. Ele poderia aproveitar essa oportunidade para coletar mais dados. Venha a mim, sacrificadores para os deuses. Uma faixa de vermelho escuro brilhou da espada quebrada, com um brilho sanguinário. Ponto. Os sons do relincho dos cavalos, rugidos agudos, os gritos gelados e pedidos profundos de ajuda. Tifa usou as costas da mão que estava mais limpa e esfregou os olhos, e então bocejou. Ele, que tinha sido despertado pelos sons, viu o fogo fora de sua janela. O trote de cavalos, o bater de portas e gritos demoraram-se em seu ouvido como os resmungos de um demônio. O que está acontecendo? Isso é um pesadelo? A mente de Tifa estava confusa, incapaz de reagir ao que estava acontecendo. Por que você saiu? Volte para lá. Depois que Tifa saiu da sala, ele foi imediatamente empurrado para trás. No rosto de seu pai havia uma severidade e solidão que Tifa nunca havia testemunhado antes. Mas antes que ele pudesse obedientemente retornar ao seu quarto, um alto e belo corcel bateu em seu jardim. Montar o cavalo era um cavaleiro usando armadura de aço. A luxuosa armadura feita de aço deixou Tifa sem palavras,
pois isso geralmente pertencia a lordes que eram cavaleiros ou alguma herança familiar pertencente à nobreza, como os barões. Mesmo o barão que estava mais perto desta área pode não ter bens de tal qualidade. Os olhos de Tiff estavam cheios de medo e inveja. Enquanto isso, ele também notou uma crista na armadura. Essa era a crista da deusa da água da fonte. São os santos cavaleiros da deusa da água da fonte. O que eles estão fazendo aqui? Tinha que ser dito que esses cavaleiros sagrados costumavam ser os ídolos de Tiff, mas o que eles estavam fazendo agora estava apenas destruindo seus sonhos. Estimado senhor, eu posso saber. O pai de Tiff reuniu coragem e aproximou-se do cavaleiro. Antes que ele pudesse terminar sua sentença, no entanto, ele foi impiedosamente enviado voando e caiu no chão. Só estou dizendo isso uma vez. Todos os moradores devem se reunir no altar. Todos. O cavaleiro atravessou a porta da frente de Tiff, e o que se seguiu foi o som de troncos e caixas sendo remexidos. A mãe de Tiff, irmãos e irmãs foram expulsos. Seguindo seu pai e o resto de sua família, Tiff saiu pela porta da frente e se dirigiu ao coração da aldeia para se reunir. Foi só nesse momento que Tiff notou, atordoada, que os outros aldeões haviam sido expulsos de suas casas e, como fluíam como um riacho, convergiam para o centro da aldeia. O que está acontecendo? Tiff ainda não tinha ideia do que exatamente estava acontecendo. Tudo o que ele sabia era que sua mãe tinha um aperto na mão, a ponto de ser doloroso. Na frente dela estava seu pai, cuja expressão era sombria e cheia de desconforto. Mesmo quando a fome aconteceu nos últimos anos, e quando os oficiais do imposto chegaram à aldeia, Tiff não tinha visto tal expressão no rosto de seu pai antes. Os muitos aldeões se reuniram como ovelhas arrebanhadas. Os cavaleiros Eguaramastoxas os cercaram, brilhando no céu noturno. Ao redor dos cavaleiros também havia muitos sacerdotes. Suas roupas eram ainda mais extravagantes do que o padre que ele vira anteriormente na aldeia. Para simplificar, todos eles devem ser pessoas incríveis. Tossir, a atmosfera solene, assim como a chegada dos oficiais e cavaleiros das divindades, fez com que Tiff começasse a sentir medo, embora não tivesse motivo para isso. Senhor Bispo, todos os aldeões se reuniram. Este é o chefe da aldeia. Um cavaleiro com padrões dourados em sua armadura jogou um velho que tremia com força diante do bispo. Senhor Bispo, nossa vila Cano sempre adorou a deusa da água da nascente e nunca se atreveu a ir contra ela. Do ponto de vista de Tiff, aquele chefe da aldeia que geralmente era muito capaz era como um bebê aqui, chorando e cheirando na frente do velho bispo. O Deus nos ensinou a tratar cada seguidor com amor. O velho bispo gentilmente ajudou o chefe da aldeia e até mesmo se ajoelhou para ajudar a escovar o solo, dando imediatamente origem a sentimentos de gratidão do chefe. A razão de eu estar aqui é porque fui instruído pelo Deus a purgar esta área de forças estrangeiras. Depois que o chefe se acalmou, o bispo expressou seu propósito em vir para cá. Por alguma razão, Tiff viu o corpo de seu pai balançando e quase caindo no chão. Até sua mãe começava a soluçar baixinho e os aldeões vizinhos pareciam que o mundo estava acabando. Foi só muito tempo depois que Tiff soube que os deuses eram muito brutais quando se tratava de lidar com forças estrangeiras. Até mesmo os plebeus na área afetada tiveram conclusões terríveis e miseráveis em suas vidas. Claro, ele era uma mera criança agora. Tudo o que sabia era que, depois que o bispo, que parecia muito influente, falava, os muitos aldeões, inclusive o próprio chefe, ficavam moles e caíam no chão, incapazes de sequer pleitear. Ó deusa da água da fonte, seus humildes servos piamente oferecem sacrifícios para você. Por favor, abra seus olhos piedosos e diferencie a força estrangeira aqui. Em frente ao altar na pequena aldeia, o bispo orou fervorosamente. Imediatamente depois, raios brancos de luz surgiram do altar, trazendo consigo um brilho santo e limpo. Venha aqui um por um para que possamos separar você. O Deus não errará em identificar ninguém. O velho bispo anunciou. Imediatamente depois, aqueles cavaleiros começaram a agarrar as aldeias, pressionando-as sob o altar e obrigando-as a se ajoelharem e se arrependerem. Os aldeões foram forçados a passar por essa cerimônia sob o altar, um após o outro, e os raios de luz no altar ficaram brancos. Próximo. O velho bispo parecia implacável, como se nada no mundo valesse a pena, franzindo a testa ou hesitando. Os santos cavaleiros eram como demônios, sabendo apenas completar suas tarefas roboticamente. Finalmente, foi a vez da família de Tiff.
Primeiro foi seu pai e irmã e, em seguida, Tiff. Tiff se ajoelhou, no chão frio, sentindo-se muito desconfortável. Rápido, arrependa-se. Uma tremenda força podia ser sentida em suas costas, e ele não teve escolha a não ser se abaixar. Poderosa deusa da água da nascente, Binks, você é Deus de todas as águas da primavera, e também as estrelas no céu, aquela que nos ama como uma mãe. Eu confesso a você,